A Porta Secreta para o Sucesso, por Florence Scovel Shinn. Capítulo 1. A Porta Secreta para o Sucesso. Então o povo gritou quando os sacerdotes tocaram as trombetas, e aconteceu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, e o povo gritou com um grande grito, o muro caiu, e o povo foi embora para a cidade, todo homem diante de si, e eles tomaram a cidade. Josué 6 versículo 20. Sempre se pergunta a um homem de sucesso, qual é o segredo do seu sucesso? As pessoas nunca perguntam a um homem que é um fracasso, qual é o segredo do seu fracasso? É fácil de ver e eles não estão interessados. Todos querem saber como abrir a porta secreta do sucesso. Para cada homem, há sucesso, mas parece estar atrás de uma porta ou parede. Na leitura da Bíblia, ouvimos a maravilhosa história da queda dos muros de Jericó. É claro que todas as histórias bíblicas têm uma interpretação metafísica. Falaremos agora sobre o seu muro de Jericó, o muro que o separa do sucesso. Quase todo mundo construiu um muro em torno de sua própria Jericó. Esta cidade em que você não pode entrar contém grandes tesouros, seu sucesso divinamente projetado, o desejo do seu coração. Que tipo de muro você construiu em torno de sua Jericó? Frequentemente, é um muro de ressentimento. Ressentir-se de alguém ou ressentir-se de uma situação fecha o seu bem. Se você falha e se ressente do sucesso de outra pessoa, está afastando o seu próprio sucesso. Fiz a seguinte declaração para neutralizar a inveja e o ressentimento. O que Deus fez pelos outros, Ele agora faz por mim e muito mais. Uma mulher ficou cheia de inveja porque uma amiga recebeu um presente. Ela fez essa declaração, e uma duplicata exata do presente foi dada a ela, mais outro presente. Foi quando os filhos de Israel gritaram que os muros de Jericó caíram. Quando você faz uma afirmação da verdade, seu muro de Jericó cambaleia. Dei a seguinte declaração a uma mulher: os muros da falta e atraso agora desmoronam e entro na minha terra prometida, sob a graça. Ela tinha uma imagem vívida de pular um muro caído e recebeu a demonstração do seu bem, quase que imediatamente. É a palavra da realização que provoca uma mudança nos seus assuntos, pois palavras e pensamentos são uma forma de radioatividade. Se interessar pelo seu trabalho, apreciar o que você está fazendo abre a porta secreta para o sucesso. Há alguns anos, fui à Califórnia para falar nos diferentes centros, por meio do Canal do Panamá, e no barco conheci um homem chamado Jim Tully. Durante anos ele tinha sido um mendigo. Ele se autoproclamava o rei dos vagabundos. Ele era ambicioso e tinha uma boa educação. Tinha uma imaginação vívida e começou a escrever histórias sobre suas experiências. Ele dramatizou a vida de vagabundo, gostou do que estava fazendo e se tornou um autor de muito sucesso. Lembro-me de uma peça chamada Outside Looking In que foi transformada em filme. Ele agora é famoso e próspero e vive em Hollywood. O que abriu a porta secreta para o sucesso de Jim Tully? Dramatizando sua vida, estando interessado no que estava fazendo, ele aproveitou ao máximo ser um vagabundo. No barco, todos nos sentamos à mesa do capitão, o que nos dá a chance de conversar. A senhora Grace Stone também era passageira no barco. Ela havia escrito O Chá Amargo do General e estava indo para Hollywood para transformá-lo em um filme. Ela morara na China e estava inspirada a escrever o livro. Esse é o segredo do sucesso, para tornar o que você está fazendo interessante para outras pessoas. Seja você mesmo interessado, e outros o acharão interessante. Uma boa disposição, um sorriso, muitas vezes abre a porta secreta. Os chineses dizem, um homem sem rosto sorridente não deve abrir uma loja. O sucesso de um sorriso foi revelado em um filme francês em que Chevalier assumiu a liderança. O filme foi chamado de With a Smile. Um dos personagens tornou-se pobre, triste e quase abandonado. Ele diz a Chevalier, de que serve minha honestidade? Chevalier responde, mesmo a honestidade não vai ajudá-lo. Sem um sorriso, então o homem muda no local, se anima e se torna muito bem-sucedido. Viver no passado, reclamando de seus infortúnios, constrói uma parede espessa ao redor de sua Jericó. Falar demais sobre seus assuntos, dispersar suas forças, leva você a um muro alto. Eu conheci um homem de inteligência e habilidade, que foi um fracasso completo. Ele morava com a mãe e a tia, e eu descobri que toda noite, quando voltava para casa para jantar, contava tudo o que havia acontecido durante o dia no escritório. Ele discutia suas esperanças, seus medos e seus fracassos. Eu disse a ele, você dispersa suas forças falando sobre seus assuntos. Não discuta seus negócios com sua família. O silêncio é precioso. Ele assumiu minha liderança. Durante o jantar, se recusou a falar sobre negócios. Sua mãe e tia estavam desesperadas, adoravam ouvir tudo sobre tudo, mas seu silêncio provou ser valioso. Pouco tempo depois, recebeu uma posição de $100 por semana e, em alguns anos, recebia um salário de $300 por semana. O sucesso não é um segredo, é um sistema. Muitas pessoas estão contra o muro do desânimo.
Coragem e resistência fazem parte do sistema. Lemos isso na vida de todos os homens e mulheres de sucesso. Eu tive uma experiência divertida que trouxe isso ao meu conhecimento. Eu fui a um cinema para encontrar um amigo. Enquanto esperava, fiquei perto de um garoto vendendo programas. Ele chamava as pessoas que passavam: compre um programa completo do filme, contendo fotografias dos atores e um esboço de suas vidas. A maioria das pessoas passava sem comprar. Para minha grande surpresa, ele de repente se virou para mim e disse: diga, isso não é ocupação para um homem com ambição. Então discursou sobre o sucesso. Ele disse: a maioria das pessoas desiste antes que algo grande aconteça. Um homem de sucesso nunca desiste. É claro que fiquei interessada e disse: trarei um livro para você na próxima vez que vier. Ele se chama O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Você vai concordar com muitas das ideias. 1 ou 2 semanas depois, voltei com o livro. A garota da bilheteria disse a ele: deixe-me ler, Ed, enquanto você vende os programas. O homem que pegou os ingressos se inclinou para ver do que se tratava. O jogo da vida sempre desperta o interesse das pessoas. Voltei ao cinema em cerca de 3 semanas, Ed se fora. Ele havia se expandido para um novo emprego que gostava. Seu muro de Jericó havia desmoronado, ele se recusará a desanimar. Apenas 2 vezes, a palavra sucesso é mencionada na Bíblia, ambas no livro de Josué. Somente seja forte e muito corajoso para observar o que está de acordo com toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não volte dela para a direita nem para a esquerda, para que tenha sucesso aonde quer que vá. Este livro de a lei não se apartará da tua boca, mas meditarás nela dia e noite, para que possas observar fazer tudo o que nela está escrito, pois então tornarás o teu caminho próspero e terás sucesso. Não vire à direita nem para a esquerda. O caminho para o sucesso é um caminho reto e estreito, é um caminho de absorção amorosa, de atenção total. Você atrai as coisas das quais pensa muito. Portanto, se você pensa muito na falta, atrai a falta, se pensa demais na injustiça, atrai mais injustiça. Josué disse: e acontecerá que, quando eles assoprarem forte o chifre do carneiro, e quando ouvirem o som da trombeta, todo o povo gritará com um grande grito, e os muros da cidade caem e o povo sobe, cada um diante de si. O significado interno dessa história é o poder da palavra, sua palavra que dissolve obstáculos e remove barreiras. Quando as pessoas gritaram, os muros caíram. Encontramos no folclore e nos contos de fadas, derivados de lendas fundadas na verdade, a mesma ideia: uma palavra abre uma porta ou racha uma pedra. Temos isso novamente na história das 1001 Noites, Ali Baba e os 40 Ladrões. Eu vi isso transformado em um filme. Ali Baba tem um esconderijo secreto, escondido em algum lugar atrás de rochas e montanhas. A entrada só pode ser obtida com uma palavra secreta. É abre-te sésamo. Ali Baba encara a montanha e grita: abre-te sésamo, e as pedras se afastam. É muito inspirador, pois fornece a você a percepção de como suas próprias pedras e barreiras se separarão na palavra certa. Então, tomemos agora a afirmação: os muros da falta e do atraso agora desmoronam e eu entro na minha terra prometida, sob a graça. Capítulo 2, Tijolos sem palha. Não vos será dado palha, contudo fareis tijolos sem palha. Êxodo 5 versículo 18. No capítulo 5 do Êxodo, temos uma imagem da vida cotidiana, ao dar uma interpretação metafísica. Os filhos de Israel estavam em escravidão ao faraó, o cruel capataz, governante do Egito. Eles foram mantidos em escravidão, fazendo tijolos, e foram odiados e desprezados. Moisés recebeu ordens do Senhor para libertar seu povo da escravidão. Moisés e Arão entraram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe meu povo ir, para que me façam um banquete no deserto. Ele não apenas se recusou a deixá-los ir, mas disse-lhes que tornaria suas tarefas ainda mais difíceis. Eles devem fazer tijolos sem palha. E saíram os comandantes do povo, e os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó, não te darei palha. Ide, pegai palha onde a encontres, contudo, o teu trabalho não será diminuído. Era impossível fazer tijolos sem palha. Os filhos de Israel foram completamente esmagados pelo faraó, foram espancados por não produzirem os tijolos. Então veio a mensagem de Jeová: ide, pois, agora, e trabalha, porque não vos será dado palha, contudo, entregareis o mesmo número de tijolos. Trabalhando com a lei espiritual, eles poderiam fazer tijolos sem palha, o que significa realizar o aparentemente impossível. Quantas vezes na vida as pessoas são confrontadas com esta situação? Agnes M. Lawson, em suas dicas para os estudantes da Bíblia, diz: a vida no Egito sob opressão estrangeira é o símbolo do homem sob os duros mestres do pensamento destrutivo, orgulho, medo, ressentimento, má vontade, etc.
A libertação sob Moisés é a liberdade que o homem obtém dos capatazes, ao aprender a lei da vida, pois nunca podemos ficar sob a graça, a menos que primeiro conheçamos a lei. A lei deve ser conhecida para ser cumprida. No 111º Salmo, lemos no versículo final: o temor do Senhor, lei, é o começo da sabedoria. Um bom entendimento tem todos os que fazem seus mandamentos, seu louvor dura para sempre. Agora, se lermos a palavra Senhor, lei, ela nos dará a chave da declaração. O medo da lei, lei do karma, é o começo da sabedoria, não o medo do Senhor. Quando sabemos que tudo o que enviamos volta, começamos a ter medo de nossos próprios bumerangues. Li em uma revista médica os seguintes fatos contando sobre o bumerangue que esse grande faraó recebeu. Parece que a carne é realmente herdeira de uma longa e antiga linha de males, como foi revelado por Lord Moniao, em uma palestra em Leeds, que o faraó da opressão sofria de endurecimento do coração em sentido literal. Lord Moniao mostrou alguns notáveis slides fotográficos dos resultados das operações cirúrgicas 1000 anos antes de Cristo, e entre eles havia um slide dos restos anatômicos reais do faraó da opressão. O grande vaso sanguíneo que brotava do coração estava em um estado tão bem preservado, que permitia que seções dele fossem feitas e comparadas com as feitas recentemente a partir da lâmina da lanterna. Era impossível distinguir entre o vaso antigo e o moderno. Ambos os corações foram atacados por ateroma, uma condição na qual sais de cálcio são depositados nas paredes do vaso, tornando-o rígido e inelástico. A extensão inadequada da corrente sanguínea do coração fez com que o vaso cedesse. Com essa condição ocorreram as mudanças mentais que ocorrem com um sistema arterial rígido, estreitamento da perspectiva, restrição e pavor da iniciativa, um endurecimento literal do coração. Assim, a dureza de coração do faraó endureceu seu próprio coração. Isso é tão verdadeiro hoje quanto há milhares de anos atrás. Todos nós estamos saindo da terra do Egito, da casa da bondade. Suas dúvidas e medos o mantêm em escravidão. Você enfrenta uma situação que parece desesperadora. O que você pode fazer? É o caso de fazer tijolos sem palha. Mas lembre-se das palavras de Jeová: ide, pois, agora, e trabalha, porque não vos será dado palha, contudo, entregareis o número de tijolos exigidos. Você deve fazer tijolos sem palha. Deus faz um caminho onde não há caminho. Foi-me contada a história de uma mulher que precisava de dinheiro para o aluguel. Era necessário recebê-lo de uma só vez. Ela não conhecia Canal, esgotara todos seus recursos. No entanto, ela era uma aluna da verdade e continuou fazendo suas afirmações. Seu cachorro choramingou e queria sair. Ela colocou a coleira nele e caminhou pela rua, na direção de costume. No entanto, o cão puxou a trela e queria ir a outra direção. Ela seguiu, e no meio do quarteirão, em frente a um parque aberto, olhou para baixo e pegou um rolo de notas, que cobria exatamente o aluguel. Ela procurou anúncios, mas nunca encontrou o proprietário. Não havia casas perto de onde ela o encontrou. A mente racional, o intelecto, assume o trono do faraó em sua consciência. Ele diz continuamente: isso não pode ser feito. Qual é a utilidade? Devemos abafar essas sugestões sombrias com uma afirmação vital. Por exemplo, considere a seguinte afirmação: o inesperado acontece, meu bem aparentemente impossível agora acontece. Isso interrompe todo o argumento do exército de alienígenas, a mente racional. O inesperado acontece. Essa é uma ideia com a qual não pode lidar. Você me fez mais sábio que meus inimigos. Seus pensamentos inimigos, suas dúvidas, medos e apreensões. Pense na alegria de realmente ser livre para sempre, do faraó da opressão. Ter a ideia de segurança, saúde, felicidade e abundância estabelecida no subconsciente. Significaria uma vida livre de todas as limitações. Seria o reino do qual Jesus Cristo falou, onde todas as coisas são automaticamente adicionadas a nós. Eu digo automaticamente adicionado a nós, porque toda a vida é vibração, e quando vibrarmos para o sucesso, felicidade e abundância, as coisas que simbolizam esses estados de consciência se ligam a nós. Sinta-se rico e bem-sucedido e, de repente, você recebe um cheque grande ou um presente bonito. Eu conto a história que mostra o funcionamento desta lei. Fui a uma festa em que as pessoas jogavam jogos e quem ganhava, recebia um presente. O prêmio era um lindo leque. Entre os presentes, havia uma mulher muito rica, que tinha tudo. O nome dela era Clara. Os mais pobres e ressentidos se reuniram e sussurraram: esperamos que Clara não ganhe o leque. Claro que Clara ganhou o leque. Ela estava livre de cuidados e vibrando em abundância. Inveja e ressentimento prejudicam seu bem e afastam seus leques. Se você estiver ressentido e invejoso, faça a declaração: o que Deus fez pelos outros Ele agora faz por mim e muito mais.
Então todos os leques e coisas aparecerão no seu caminho. Ninguém se entrega a si próprio, a não ser a si mesmo, e ninguém se afasta de si mesmo, a não ser ele mesmo. O jogo da vida é um jogo de paciência, conforme você muda, todas as condições mudam. Agora, voltando ao faraó, o opressor, ninguém ama um opressor. Lembro-me de uma amiga que eu tinha muitos anos atrás, o nome dela era Letty, o pai tinha muito dinheiro e fornecia comida e roupas à mãe e a ela, mas sem luxos. Fomos juntos à escola de arte, e todos os alunos compravam reproduções da Winged Victory, Whistler's Mother, ou algo para trazer arte para suas casas. O pai de minha amiga chamou todas essas coisas de pilhagem. Ele dizia, não traga pilhagem para casa. Então, ela viveu uma vida incolor sem uma Winged Victory em seu gabinete ou Whistler's Mother na parede. Ele costumava dizer à minha amiga e à mãe dela, quando eu morrer, vocês duas estarão bem. Um dia alguém disse a Letty, quando você vai para o exterior? Todos os estudantes de arte foram para o exterior. Ela respondeu alegremente, não até papai morrer. Portanto, as pessoas sempre esperam estar livres da falta e da opressão. Vamos agora nos libertar dos tiranos do pensamento negativo, fomos escravos de dúvidas, medos e apreensões e nos deixemos libertar como Moisés libertou os filhos de Israel, e sair da terra do Egito, da casa da servidão. Encontre o pensamento que é seu grande opressor, encontre o Kingpin. Nos campos de extração de madeira na primavera, os troncos são enviados pelos rios em grande número. Às vezes, as toras se cruzam e causam um congestionamento, os homens procuram o tronco que causa o congestionamento, eles chamam de Kingpin, endireitam e os troncos correm novamente pelo rio. Talvez o seu Kingpin seja ressentimento, o ressentimento retém o seu bem. Quanto mais você se ressentir, mais terá que se ressentir, você cresce uma faixa de ressentimento em seu cérebro, e sua expressão será de ressentimento habitual. Você será evitado e perderá as oportunidades de ouro que esperam por você todos os dias. Lembro-me de alguns anos atrás, as ruas estavam cheias de homens vendendo maçãs. Levantavam-se cedo para conseguir os bons lugares. Passei uma vez na Park Avenue, um deles tinha a expressão mais desagradável que eu já vi. Quando as pessoas passavam, ele dizia, maçãs, maçãs, mas ninguém parava para comprar. Investi em uma maçã e disse, você nunca venderá maçãs a menos que mude sua expressão. Ele respondeu, bem, aquele cara ali pegou minha esquina. Eu disse, não se preocupe com a esquina, você pode vender maçãs aqui mesmo se parecer agradável. Ele disse, tudo bem senhora, e eu segui. No dia seguinte, eu ouvi, toda a sua expressão havia mudado, ele estava fazendo um grande negócio, vendendo maçãs com um sorriso. Portanto, encontre seu Kingpin, você pode ter mais de um, e seus registros de sucesso, felicidade e abundância vão correndo pelo seu rio. Ide, pois, agora e trabalhai, porque não vos será dado palha, contudo, fareis tijolos sem palha. Capítulo 3 E 5 delas eram sábias, e 5 delas eram sábias, e 5 eram tolas. As tolas pegaram suas lâmpadas e não levaram óleo com elas. Mateus 25 versículo 2 a 3. Meu assunto é a parábola das virgens sábias e das virgens tolas. E 5 delas eram sábias, e 5 eram tolas. As tolas pegaram suas lâmpadas e não levaram óleo com elas. Mas as sábias levaram óleo em seus vasos com suas lâmpadas. A parábola ensina que a verdadeira oração significa preparação. Jesus Cristo disse, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21 versículo 22. Por isso vos digo que tudo quanto desejais, quando orais, crê que os recebereis e os tereis. Marcos 11 versículo 24. Nesta parábola, ele mostra que somente aqueles que se prepararam para o bem, mostrando fé ativa, farão passar a manifestação. Podemos parafrasear as Escrituras e dizer, quando orar, acredite em tê-lo. Quando orar, haja como se você já tivesse recebido. A fé na poltrona ou a fé na cadeira de balanço nunca moverão montanhas. Na poltrona, no silêncio ou na meditação, você fica cheio da maravilha desta verdade e sente que sua fé nunca vacilará. Você sabe que o Senhor é seu pastor, nada lhe faltará. Você sente que seu Deus da abundância acabará com todos os encargos de dívidas ou limitações. Então você deixa a sua poltrona e sai para a arena da vida. É apenas o que você faz na arena que conta. Vou lhe dar uma ilustração mostrando como a lei funciona, porque a fé sem ação está morta. Um homem, um dos meus alunos, tinha um grande desejo de ir para o exterior. Ele aceitou a declaração, agradeço minha viagem divinamente projetada, divinamente financiada, sob graça, de uma maneira perfeita. Ele tinha muito pouco dinheiro, mas, conhecendo a lei da preparação, comprou uma mala. Era um baú muito feliz e alegre, com uma grande faixa vermelha em volta. Sempre que ele olhava, dava a ele uma realização de uma viagem. Um dia ele pareceu sentir seu quarto se movendo.
Ele sentiu o movimento de um navio. Ele foi até a janela para respirar o ar fresco, que cheirava ao aroma das docas. Com o ouvido interno, ouviu o som de uma gaivota e o rangido da prancha. O porta-malas começara a trabalhar. Isso o colocou na vibração de sua viagem. Logo depois disso, uma grande quantia de dinheiro chegou até ele e ele viajou. Ele disse depois que era perfeito em todos os detalhes. Na arena da vida, precisamos nos manter sintonizados com o tom do concerto. Estamos agindo por motivos de medo ou fé? Observe seus motivos com toda diligência, pois dentre eles estão as questões da vida. Se o seu problema é financeiro, e geralmente é, você deve saber como se resolver financeiramente e se manter sempre agindo de acordo com sua fé. A atitude material em relação ao dinheiro é confiar em seu salário, sua renda e investimentos, que podem encolher durante a noite. A atitude espiritual em relação ao dinheiro é confiar em Deus para o seu suprimento. Para manter suas posses, sempre perceba que elas são Deus em manifestação. O que Deus deu não pode ser diminuído, então se uma porta fecha, outra imediatamente se abre. Nunca expresse falta ou limitação para por suas palavras você será condenado. Você combina com o que percebe, se estiver sempre observando falhas e tempos difíceis, combinará com falhas e tempos difíceis. Você deve formar o hábito de viver na quarta dimensão, o mundo das maravilhas. É o mundo em que você não julga pelas aparências. Você treinou seu olho interior para ver através do fracasso o sucesso, ver através da doença a saúde e ver através da limitação a abundância. Eu te darei a terra que seu olho interior vê. Eu te darei a terra que tu vês. O homem que alcança o sucesso tem uma ideia fixa de sucesso. Se for fundada sobre uma rocha de verdade e retidão, permanecerá. Caso contrário, é construído sobre areia e lavado no mar, retornando ao seu nada nativo. Somente ideias divinas podem suportar. O mal se destrói, pois é uma corrente cruzada contra a ordem universal, e o caminho do transgressor é difícil. As tolas pegaram suas lâmpadas e não levaram óleo com elas. Mas as sábias levaram óleo em seus vasos com suas lâmpadas. A lâmpada simboliza a consciência do homem. O óleo é o que traz luz ou entendimento. Enquanto o noivo se demorava, todos descansavam e dormiam. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e aparam suas lâmpadas. E as tolas disseram: ó sábia, dá-nos o teu óleo, porque as nossas lâmpadas se apagaram. As virgens tolas não tinham sabedoria nem entendimento, que é óleo para a consciência e, quando foram confrontadas com uma situação séria, não tinham como lidar com isso. E quando elas disseram às sábias: dê-nos o seu óleo, a sábia respondeu, dizendo: não é assim, para que não haja o suficiente para nós e para vocês, antes, porém, ide antes aos que vendem e compram para si. Isso significa que as virgens tolas não podiam receber mais do que havia em sua consciência, ou no que estavam vibrando. O homem recebeu a viagem porque estava em sua consciência, como uma realidade. Ele acreditava que já havia recebido. Enquanto se preparava para a viagem, estava levando óleo para suas lâmpadas. Com a realização vem manifestação. A lei da preparação funciona nos dois sentidos. Se você se prepara para o que teme ou não quer, começa a atraí-lo. Davi disse: o que eu temia veio sobre mim. Ouvimos as pessoas dizerem: devo guardar dinheiro em caso de doença. Eles estão deliberadamente se preparando para ficar doentes. Ou estou economizando para um dia chuvoso. O dia chuvoso certamente chegará, no momento mais inconveniente. A ideia divina para todo homem é suficiente. Seus celeiros devem estar cheios e sua xícara deve transbordar, mas precisamos aprender a pedir corretamente. Por exemplo, tome esta afirmação: eu apelo à lei da acumulação. Meu suprimento vem de Deus, e agora derrama e se acumula, sob a graça. Esta declaração não fornece nenhuma imagem de restrição, economia ou doença. Dá uma sensação quadridimensional de abundância, deixando os canais para a inteligência infinita. Todos os dias você deve fazer uma escolha: será sábio ou tolo? Você vai se preparar para o seu bem? Você vai levar o golpe gigante para a fé? Ou servir à dúvida e ao medo e não trazer óleo para suas lâmpadas? E enquanto elas compravam, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o casamento, e a porta foi fechada. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu e disse: em verdade te digo que não te conheço. Você pode sentir que as virgens tolas pagaram muito caro por deixar de trazer óleo para suas lâmpadas, mas estamos lidando com a lei do karma, ou a lei do retorno. Foi chamado de dia do julgamento, que as pessoas geralmente associam ao fim do mundo. Dizem que o dia do seu julgamento chega em 7 horas, 7 dias, 7 semanas, 7 meses ou 7 anos. Pode até chegar em 7 minutos.
Então você paga alguma dívida kármica, o preço por ter violado a lei espiritual. Você falhou em confiar em Deus, não tomou óleo pelas suas lâmpadas. Todos os dias, examine sua consciência e veja exatamente o que você está preparando. Você tem medo da falta e se apega a cada centavo, atraindo assim mais falta. Use o que você tem com sabedoria e isso abre caminho para mais coisas acontecerem com você. No meu livro, Sua Palavra é Sua Varinha, falo sobre a bolsa mágica. Nas 1001 Noites, eles contam a história de um homem que tinha uma bolsa mágica. Quando o dinheiro acabava, imediatamente o dinheiro aparecia novamente. Então eu fiz a declaração: meu suprimento vem de Deus, eu tenho a bolsa mágica do Espírito. Nunca pode ser esgotado. À medida que o dinheiro sai, imediatamente o dinheiro entra. Ela está sempre cheia, cheia de abundância, sob a graça, de maneira perfeita. Isso traz à mente uma imagem vívida, você está desenhando na margem da imaginação. Uma mulher que não tinha muito dinheiro tinha medo de pagar as contas e ver sua conta bancária diminuir. Chegou a ela com grande convicção: eu tenho a bolsa mágica do Espírito. Ela nunca pode ser esgotada. Quando o dinheiro sai, imediatamente, o dinheiro entra. Pagou as contas sem medo e vários cheques grandes inesperados chegaram a ela. Observe e ore para que não entre na tentação de se preparar para algo destrutivo em vez de algo construtivo. Eu conhecia uma mulher que me disse que sempre mantinha um véu de crepe à mão em caso de funerais. Eu disse a ela: você é uma ameaça para seus parentes e está se preparando para apressá-los todos, para que possa usar o véu. Ela o destruiu. Outra mulher que não tinha dinheiro decidiu enviar suas 2 filhas para a faculdade. O marido desprezou a ideia e disse: quem pagará a mensalidade? Não tenho dinheiro para isso. Ela respondeu: eu sei que algum bem imprevisto chegará até nós. Ela continuou preparando as filhas para a faculdade. O marido riu com entusiasmo e disse a todos os amigos que a esposa estava mandando as meninas para a faculdade com algo imprevisto. De repente, um parente rico lhe enviou uma grande quantia em dinheiro. Algum bem imprevisto chegou, pois ela demonstrou fé ativa. Perguntei o que ela havia dito ao marido quando o cheque chegou. Ela respondeu: eu nunca antagonizo George dizendo que estou certa. Então se prepare para o seu bem imprevisto. Que todo pensamento e todo ato expressem sua fé inabalável. Todo evento em sua vida é uma ideia cristalizada. Algo que você convidou através do medo ou da fé. Algo para o qual você se preparou. Portanto, sejamos sábios e tragamos óleo para nossas lâmpadas e quando menos esperamos, colheremos os frutos de nossa fé. Minhas lâmpadas estão agora cheias do óleo da fé e da realização. Capítulo 4. O que você espera, seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9 versículo 29. Fé e expectativa, seja-vos feito segundo a vossa fé. Podemos dizer que, de acordo com suas expectativas, isso é feito para você, então o que você está esperando? Ouvimos as pessoas dizerem: esperamos que o pior aconteça ou o pior ainda está por vir. Eles estão deliberadamente convidando o pior que está por vir. Ouvimos outros dizerem: espero uma mudança para melhor. Eles estão convidando melhores condições para suas vidas. Mude suas expectativas e suas condições. Como você pode mudar suas expectativas, quando você tem o hábito de esperar perdas, faltas ou fracassos? Comece a agir como se esperasse sucesso, felicidade e abundância. Prepare-se para o seu bem. Faça algo para mostrar que espera que isso aconteça. Somente a fé ativa impressionará o subconsciente. Se você falou a palavra para uma casa, prepare-a imediatamente, como se não tivesse um momento a perder. Colecione pequenos enfeites, toalhas de mesa, etc, etc. Conheci uma mulher que transformou o gigante em fé, comprando uma poltrona grande. Como uma cadeira significava negócio, ela comprou uma cadeira grande e confortável, pois estava se preparando para o homem certo. Ele veio. Alguém dirá: suponha que você não tenha dinheiro para comprar ornamentos ou uma cadeira. Então olhe nas vitrines das lojas e vincule-as em pensamento. Entre na vibração deles. Às vezes ouço as pessoas dizerem: eu não vou às lojas porque não posso comprar nada. Essa é apenas a razão pela qual você deve ir às lojas. Comece a fazer amizade com as coisas que você deseja ou exige. Eu conheço uma mulher que queria um anel. Ela foi corajosamente ao departamento de anéis e experimentou anéis. Isso lhe dava uma percepção de propriedade que, pouco tempo depois, um amigo fez um presente para ela. Você combina com o que nota. Continue observando coisas bonitas e você fará um contato invisível. Cedo ou tarde, essas coisas são atraídas para a sua vida, a menos que você diga: pobre de mim, bom demais para ser verdade. Minha alma, espere apenas em Deus, pois a minha expectativa é dele.
Esta é uma afirmação mais importante do 62º Salmo. A alma é a mente subconsciente, e o salmista estava dizendo ao seu subconsciente que esperasse tudo diretamente do universal, não depender de portas e canais. Minha expectativa é dele. Deus não pode falhar, pois seus caminhos são engenhosos, seus métodos são seguros. Você pode esperar qualquer bem aparentemente impossível de Deus, se você não limitar os canais. Não diga como deseja ou como não pode ser feito. Deus é o doador e o dom e cria seus próprios canais incríveis. Tome a seguinte declaração: eu não posso ser separado de Deus, o doador, portanto, não posso ser separado de Deus, o dom. O presente é Deus em ação. Compreenda que toda bênção é boa em ação e veja Deus em todos os rostos e bom em todas as situações. Isso o torna mestre em todas as condições. Uma mulher veio até mim dizendo que não havia calor nos radiadores no apartamento deles e que sua mãe estava sofrendo de frio. Ela acrescentou: o senhorio declarou que não podemos ter calor até uma certa data. Eu respondi: Deus é seu senhorio. Ela disse: é tudo o que eu quero saber, e saiu correndo. Naquela noite, o calor foi ligado sem perguntar. Foi porque ela percebeu que o proprietário era Deus em manifestação. Esta é uma época maravilhosa, pois as pessoas estão se tornando milagrosas. Está no ar. Citando um artigo que encontrei no New York Journal e American de John Anderson, corrobora o que acabei de dizer. O título do artigo é Frequentadores de teatro fazem hits de peças metafísicas. Se, disse um gerente cínico, que será chamado Brock Pemberton, com um leve sotaque de sarcasmo em sua voz, na outra noite, em uma conversa intermitente na calçada, vocês, colegas, ou seja, os críticos sabem muito sobre o que o público de Nova York quer, porque você não me diz o que produzir? Porque você não me coloca nos negócios em vez de sair disso? Porque você não me diz que tipo de peça os foliões querem ver? Eu acreditaria, eu disse, mas você não acreditaria. Você está se protegendo, disse ele, você não sabe, e está tentando encobrir fingindo saber mais do que está disposto a dizer. Você não tem mais ideia do que eu tenho neste minuto. Que tipo de peça geralmente tem sucesso? Eu tenho, disse eu, há um certo sucesso ardoroso, um tema que funciona e sempre funcionou, seja competir com garotos, conhecer garotas, mistérios, tragédias históricas, etc. Nenhuma peça sobre o tema jamais falhou completamente, se tivesse algum mérito, e muitas que eram pobres foram grandes sucessos. Você está protelando de novo, disse Sr. Pemberton. Que tipo de peças são elas? Metafísica, eu disse, soltando levemente uma palavra grande e esperando silenciosamente pelo efeito. Metafísica, disse Sr. Pemberton, você quer dizer metafísico? Parei um momento e, como o Sr. Pemberton não disse nada, continuou lançando títulos como Os Pastos Verdes, The Star Wagon, O Milagre do Padre Malachi, etc. Alguns deles, acrescentei, chegaram ao público acima das cabeças dos críticos. Mas Sr. Pemberton partiu para perguntar, provavelmente, em todos os teatros da cidade, existe um metafísico na casa. As pessoas estão começando a perceber o poder de suas palavras e pensamentos. Elas entendem porque a fé é a substância do que se espera, a evidência do que não se vê. Vemos a lei da expectativa elaborada através da superstição. Se você andar embaixo de uma escada e esperar que ela lhe dê azar, isso lhe dará azar. A escada é bastante inocente, a má sorte veio porque você esperava. Poderíamos dizer que a expectativa é a substância das coisas esperadas, ou expectativa é a substância daquilo que o homem teme. A coisa que eu esperava me atingiu. Nada bom demais para ser verdade, nada maravilhoso demais para acontecer, nada bom demais para durar, quando você olha para Deus para o seu bem. Agora pense nas bênçãos que parecem tão distantes e comece a esperá-las agora, sob a graça, de maneira inesperada, pois Deus trabalha de maneiras inesperadas, suas maravilhas para realizar. Foi-me dito que existem 3.000 promessas na Bíblia. Vamos agora esperar que todas essas bênçãos aconteçam. Entre elas, prometemos riquezas e honra, juventude eterna, sua carne se tornará como uma criança pequena e vida eterna, a própria morte será vencida. O cristianismo como fundamentado no perdão dos pecados e uma tumba vazia. Agora sabemos que todas essas coisas são cientificamente possíveis. Ao invocarmos a lei do perdão, nos libertamos dos erros e das consequências dos mesmos. Embora seus pecados sejam tão escarlates, você será lavado mais branco que a lã. Então, nossos corpos serão banhados em luz e expressarão o corpo elétrico, que é incorruptível e indestrutível, substância pura, expressando perfeição. Espero o inesperado, meu bem glorioso agora passa. Capítulo 5 A bifurcação na estrada, escolha você hoje a quem servirá. Josué, 24 versículo 15. Todos os dias há uma necessidade de escolha, uma bifurcação na estrada. Devo fazer isso ou devo fazer isso? Devo ir ou devo ficar? Muitas pessoas não sabem o que fazer.
Eles se apressam em deixar que outras pessoas tomem decisões por elas e depois se arrependem de ter seguido seus conselhos. Há outros que pensam cuidadosamente nas coisas. Eles pesam e medem a situação, como lidar com mantimentos, e são surpreendidos quando não conseguem atingir seu objetivo. Ainda existem outras pessoas que seguem o caminho mágico da intuição e se encontram em sua terra prometida num piscar de olhos. A intuição é uma faculdade espiritual muito acima da mente racional, mas nesse caminho é tudo o que você deseja ou exige. No meu livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, dou muitos exemplos de sucesso obtido com o uso dessa faculdade maravilhosa. Digo também que a oração é telefonar para Deus e a intuição é que Deus está telefonando para você. Curso por correspondência. Portanto, escolha este dia seguir o caminho mágico da intuição. Nas aulas de perguntas e respostas, digo como cultivar a intuição. Na maioria das pessoas, é uma faculdade que permaneceu inativa. Por isso, dizemos: acorde tu que dorme. Acorde com suas pistas e palpites. Acorde com a divindade interior. Claude Bragdon disse: viver intuitivamente é viver na quarta dimensão. Agora é necessário que você tome uma decisão. Você enfrenta uma bifurcação na estrada. Peça uma liderança clara e inconfundível, e você a receberá. Encontramos muitos eventos para interpretar metafisicamente no livro de Josué. Após a morte de Moisés, o mandamento divino chegou a Josué: agora, pois, levante-se, vá sobre o Jordão, tu e todo o teu povo, para a terra que eu lhes dou. Todo lugar que pisar a planta dos teus pés, a você, eu lhe dei. Os pés são o símbolo da compreensão, por isso significa que, metafisicamente, tudo o que entendemos está embaixo de nós na consciência, e o que está enraizado ali nunca pode ser tirado de nós. Pois a Bíblia continua dizendo: ninguém poderá permanecer diante de ti todos os dias da tua vida. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Somente seja forte e muito corajoso, que podes observar fazer de acordo com toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvies para a direita ou para a esquerda, para que prosperes aonde quer que fores. Portanto, descobrimos que temos sucesso por sermos fortes e muito corajosos em seguir a lei espiritual. Estamos de volta à bifurcação na estrada, a necessidade de escolha. Escolha você hoje a quem servirá, o intelecto ou a orientação divina. Um homem conhecido, que se tornou um grande poder no mundo financeiro, disse a um amigo: eu sempre sigo a intuição e tenho sorte encarnada. A inspiração, que é a orientação divina, é a coisa mais importante na vida. As pessoas vêm às reuniões da verdade em busca de inspiração. Acho que a palavra certa começará a atividade divina operando nos negócios deles. Uma mulher veio até mim com uma complicação de assuntos. Eu disse a ela: que Deus faça malabarismos com a situação. Ela aceitou a afirmação: agora deixo Deus fazer malabarismos com essa situação. Quase imediatamente ela alugou uma casa que estava vazia há muito tempo. Deixe Deus fazer malabarismos em todas as situações, pois quando você tenta fazer malabarismos, você deixa cair todas as bolas. Nas aulas de perguntas e respostas, perguntam-me: como você deixa Deus manipular uma situação, e o que você quer dizer quando diz que não devo manipulá-la? Você faz malabarismos com o intelecto. O intelecto diria: os tempos são difíceis, nenhuma atividade no setor imobiliário. Não espere nada até o outono de 1958. Com a lei espiritual, existe apenas o agora. Antes de ligar, você é atendido, pois tempo e espaço são apenas um sonho, e sua bênção está esperando que você a libere pela fé e pela palavra. Escolha você neste dia a quem servirá, medo ou fé. Em todo ato instigado pelo medo está o germe de sua própria derrota. É preciso muita força e coragem para confiar em Deus. Costumamos confiar nele em pequenas coisas, mas quando se trata de uma grande situação, sentimos que é melhor cuidarmos dela, então vem a derrota e o fracasso. O trecho a seguir de uma carta que recebi de uma mulher no Ocidente mostra como as condições podem mudar num piscar de olhos. Tive o prazer de ler seu livro maravilhoso, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Tenho 4 meninos, um de 10, 13, 15 e 17 anos, e pensei em como é maravilhoso eles entenderem isso, em seus primeiros anos de vida, e serem capazes de obter coisas que são deles pelo direito divino. A senhora que me deixou ler sua cópia me deu outras coisas para ler, mas parecia que quando peguei este livro, era magnético e não pude deixar de usá-lo. Depois de ler, percebi que estava tentando viver divinamente, mas não entendi a lei, ou eu teria avançado muito mais. No começo, achei bastante difícil encontrar um lugar no mundo dos negócios, depois de tantos anos sendo mãe. Mas recebi a seguinte afirmação: Deus faz um caminho onde não há caminho. E Ele fez exatamente isso por mim. Sou grato pela minha posição e sorrio quando as pessoas dizem: como você faz isso? Administra 4 meninos em crescimento, uma casa, depois de todo o tempo em que você foi hospitalizada com operações tão importantes e nenhum de seus parentes está perto de você.
Eu tenho essa afirmação em meu livro: Deus faz um caminho onde não há caminho. Deus abriu caminho para ela nos negócios quando todos os seus amigos disseram que isso não podia ser feito. A pessoa comum dirá que quase tudo não pode ser feito. Eu tive um exemplo disso outro dia. Em uma loja, encontrei um pequeno gotejador de prata encantador que daria apenas uma xícara de qualquer coisa. Eu mostrei a alguns amigos com entusiasmo, achando isso muito fofo, e um disse: isso nunca funcionará. O outro disse: se pertencesse a mim, eu jogaria fora. Levantei-me para o pequeno gotejador e disse que sabia que funcionaria, o que funcionou. Meus amigos eram simplesmente típicos da pessoa comum que diz: isso não pode ser feito. Todas as grandes ideias encontram oposição. Não deixe que outras pessoas agitem seu barco. Siga o caminho da sabedoria e do entendimento, e não o desvie para a direita ou para a esquerda, para que prospere aonde quer que for. No 13º versículo do 24º capítulo de Josué, lemos uma declaração notável: eu vos dei uma terra pela qual não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e nelas habitais, das vinhas e olivais que não plantastes, comereis. Isso mostra que o homem não pode ganhar nada, suas bênçãos vêm como presentes. Presentes para que ninguém se vanglorie. Com a realização da riqueza, recebemos o presente da riqueza. Com a realização do sucesso, recebemos o dom do sucesso, pois sucesso e abundância são estados de espírito. Porque é o Senhor, nosso Deus, que nos trouxe, e nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. A terra do Egito representa a escuridão, a casa da servidão, onde o homem é escravo de suas dúvidas e medos e crenças na falta e na limitação, resultado de ter seguido a bifurcação errada na estrada. O infortúnio se deve ao fracasso em se apegar às coisas que o Espírito revelou através da intuição. Todas as grandes coisas foram realizadas por homens que mantiveram suas grandes ideias. Henry Ford tinha passado da meia-idade quando a ideia do carro Ford veio a ele. Ele teve uma grande dificuldade em levantar o dinheiro. Seus amigos pensaram que era uma ideia maluca. O pai disse-lhe, choroso: Henry, por que você desiste de um bom emprego de $25 por semana para perseguir uma ideia maluca? Mas ninguém conseguia balançar o barco de Henry Ford. Portanto, para sair da terra do Egito, da casa da servidão, devemos tomar as decisões corretas. Siga a bifurcação direita na estrada. Sê forte e muito corajoso, para que possas observar o que está de acordo com a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não voltas para a direita nem para a esquerda, para que prosperes aonde quer que fores. Portanto, ao chegarmos à bifurcação na estrada hoje, sigamos sem medo a voz da intuição. A Bíblia chama de a voz mansa e delicada. Houve uma voz atrás de mim, dizendo: este é o caminho, andai nele. Nesse caminho está o bem, já preparado para você. Encontrareis a terra em que não trabalhaste, e as cidades que não edificastes e nelas habitais, das vinhas e oliveiras que não plantastes, comereis. Sou divinamente liderado, sigo a bifurcação certa na estrada. Deus faz um caminho onde não há caminho. Capítulo 6, atravessando o seu mar vermelho, fale aos filhos de Israel que eles vão adiante. Êxodos 14 versículo 15. Uma das histórias mais dramáticas da Bíblia é o episódio dos filhos de Israel atravessando o mar vermelho. Moisés os levou para fora da terra do Egito, onde foram mantidos em cativeiro e escravidão. Eles estavam sendo perseguidos pelos egípcios. Os filhos de Israel, como a maioria das pessoas, não gostavam de confiar em Deus, eles murmuraram bastante. Eles disseram a Moisés: não é esta palavra que te dissemos no Egito, dizendo: deixe-nos em paz, para que possamos servir aos egípcios. Pois era melhor servirmos aos egípcios do que morrermos em o deserto. E Moisés disse ao povo: não temas, fiquem parados e vejam a salvação do Senhor, que ele hoje vos mostrará. Para os egípcios que vedes hoje, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor lutará por você, e você manterá sua paz. Podemos dizer que Moisés investiu fé nos filhos de Israel. Eles preferiram serem escravos de suas antigas dúvidas e medos, pois o Egito representa trevas, do que levar o balanço gigante à fé e passar pelo deserto até a terra prometida. Existe, de fato, um deserto para atravessar antes que sua terra prometida seja alcançada. As velhas dúvidas e medos acampam em torno de você, mas sempre há alguém para lhe dizer para seguir em frente. Sempre há um Moisés no seu caminho. Às vezes é um amigo, às vezes intuição. E o Senhor disse a Moisés: por que clama a mim? Fala aos filhos de Israel que eles avancem. Mas levanta o teu cajado, e estende a mão sobre o mar, e o divide, e os filhos de Israel passarão em seco pelo meio do mar. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez com que o mar voltasse com um forte vento oriental toda aquela noite, e fez o mar secar em terra, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel foram ao meio do mar sobre a terra seca, e as águas lhes foram um muro à sua direita e à sua esquerda.
E os egípcios perseguiram, e foram atrás deles para o meio do mar, todos os cavalos do faraó, seus carros e cavaleiros. E o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas possam voltar sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar voltou, e os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todos os exércitos do faraó que entraram no mar depois deles, não restou nenhum deles. Agora se lembre, a Bíblia está falando sobre o indivíduo. Está falando sobre seu deserto, seu mar vermelho e sua terra prometida. Cada um de vocês tem uma terra prometida, o desejo de um coração, mas você foi tão escravizado pelos egípcios, seus pensamentos negativos, que parece muito distante, e bom demais para ser verdade. Você considera confiar em Deus uma proposição muito arriscada. O deserto pode ser pior que os egípcios. E como você sabe que sua terra prometida realmente existe? A mente racional sempre apoiará os egípcios. Mas, mais cedo ou mais tarde, algo diz: vá em frente. Geralmente são circunstâncias, você é levado a isso. Eu dou o exemplo de uma aluna. Ela é uma pianista maravilhosa e teve grande sucesso no exterior. Ela voltou com um livro cheio de recortes de imprensa e um coração feliz. Um parente se interessou por ela e disse que a apoiaria financeiramente em uma turnê. Eles escolheram um gerente que se encarregou das despesas e atendeu às suas reservas. Depois de um concerto ou dois, não havia mais fundos. O gerente os levou. Minha amiga ficou presa, desolada e decepcionada. Foi nessa época que ela veio até mim. Ela odiava o homem, e isso a estava deixando doente. Ela tinha muito pouco dinheiro e podia pagar apenas uma sala sombria, onde suas mãos frequentemente eram frias demais para praticar. Na verdade, ela estava escravizada aos egípcios: ódio, ressentimento, falta e limitação. Alguém a levou para uma das minhas reuniões, e ela falou comigo e contou sua história. Eu disse: em primeiro lugar, você deve parar de odiar aquele homem. Quando puder perdoá-lo, seu sucesso voltará para você. Você está tomando sua iniciação no perdão. Parecia uma ordem bastante grande, mas ela tentou e vinha regularmente a todas as minhas reuniões. Enquanto isso, o parente havia iniciado um processo para recuperar o dinheiro. O tempo passou e nunca chegou ao tribunal. Minha amiga recebeu uma ligação para ir para a Califórnia. Ela não estava mais perturbada pela situação e havia perdoado o homem. De repente, após cerca de 4 anos, ela foi notificada de que o caso havia chegado ao tribunal. Ela me ligou quando chegou a Nova York e me pediu para falar a palavra para retidão e justiça. Eles foram à hora marcada e tudo foi resolvido fora do tribunal, o homem restaurando o dinheiro com pagamentos mensais. Ela veio até mim transbordando de alegria, pois disse: não senti o menor ressentimento em relação ao homem. Ele ficou surpreso quando o cumprimentei cordialmente. Seu parente disse que todo o dinheiro era para ela, então ela se viu com uma grande conta bancária. Agora ela chegará em breve à sua terra prometida. Ela saiu da casa da escravidão, de ódio e ressentimento, e atravessou o Mar Vermelho. Sua boa vontade em relação ao homem fez com que as águas se separassem, e ela atravessou em terra firme. Terra seca simboliza algo substancial sob seus pés, os pés simbolizando compreensão. Moisés se destaca como uma das maiores figuras da história bíblica. Chegou a Moisés se mudar do Egito com sua nação. A tarefa diante dele não era apenas a relutância do faraó em abandonar aqueles a quem ele havia transformado em escravos lucrativos, mas também estimular a rebelião aberta dessa nação que havia perdido seu poder. Iniciativa sob as dificuldades de seus diretores. Exigia um gênio extraordinário para atender a essa condição, que Moisés possuía com autoabnegação e a coragem de suas próprias convicções. Autoabnegação. Ele era chamado o mais manso dos homens. Muitas vezes ouvimos a expressão tão manso quanto Moisés. Ele era tão manso em relação aos mandamentos do Senhor, que se tornou um dos homens mais fortes. O Senhor disse a Moisés: levanta o teu cajado, e estende a mão sobre o mar, e divide-o, e os filhos de Israel passarão em seco pelo meio do mar. Portanto, sem duvidar, ele disse aos filhos de Israel: vão em frente. Era uma coisa ousada a se fazer, levar uma multidão de pessoas ao mar, tendo fé perfeita de que não se afogariam. Eis o milagre. O Senhor fez com que o mar voltasse com um forte vento oriental durante toda a noite, e fez o mar secar terra e as águas se dividirem. Agora lembre-se, isso pode acontecer para você neste mesmo dia. Pense no seu problema. Talvez você tenha perdido sua iniciativa de viver tanto tempo escravo do faraó, suas dúvidas, medos e desânimos. Diga para si mesmo: vá em frente. O Senhor fez o mar voltar por um forte vento oriental. Pensaremos neste forte vento leste como uma forte afirmação. Tome uma declaração vital da verdade.
Por exemplo, se o seu problema é financeiro, diga: meu suprimento vem de Deus, e grandes surpresas financeiras felizes vêm agora a mim, sob a graça, de maneira perfeita. A afirmação é boa, pois contém o elemento do mistério. É-nos dito que Deus trabalha de maneiras misteriosas para realizar suas maravilhas. Podemos dizer de maneiras surpreendentes. Agora que você fez sua declaração de suprimento, fez com que o vento leste soprasse. Então caminhe até o seu mar vermelho de falta ou limitação. A maneira de caminhar até o mar vermelho é fazer algo para mostrar seu destemor. Vou contar a história de uma estudante que recebeu um convite para visitar amigos em um resort de verão muito na moda. Ela morava no campo há muito tempo, ficava mais pesada e nada lhe servia além do traje de escoteira. De repente, ela recebeu o convite. Isso significava roupas de noite, chinelos e acessórios, nenhum dos quais ela tinha, e nenhum dinheiro para comprá-los. Ela veio até mim. Eu disse: qual é o seu pressentimento? Ela respondeu: sinto-me muito destemida. Tenho o pressentimento de ir, de qualquer maneira. Então ela se espremeu em algo para viajar e foi embora. Quando ela chegou à casa de sua amiga, foi recebida calorosamente, mas a anfitriã disse, com um pouco de vergonha: talvez o que eu fiz te machuque, mas há algumas roupas de noite e chinelos que nunca uso, e que coloquei no seu quarto. Você não gostaria de usá-los? Minha amiga garantiu que ela ficaria encantada, e tudo se encaixava perfeitamente. Na verdade, ela caminhara ao Mar Vermelho e atravessara por terra firme. As águas da minha parte do Mar Vermelho, e eu atravesso em terra seca, agora vou para a minha terra prometida. Capítulo 7. O vigia no portão. Também pus vigia sobre você, dizendo: ouve o som da trombeta. Jeremias 6 versículo 17. Todos devemos ter um vigia no portão de nossos pensamentos. O vigia no portão é a mente superconsciente. Temos o poder de escolher nossos pensamentos. Como vivemos na raça pensada há milhares de anos, parece quase impossível controlá-los. Eles correm por nossas mentes como gado ou ovelha em debando. Mas um único cão pastor pode controlar as ovelhas assustadas e guiá-las para o curral. Vi uma foto nos jornais de um cão pastor controlando as ovelhas. Ele havia arrebatado quase todas exceto 3. Essas 3 resistiram e se ressentiram. Elas bateram e levantaram os pés da frente em protesto, mas o cão simplesmente se sentou na frente e nunca tirou os olhos delas. Ele não latiu nem ameaçou. Ele apenas sentou e olhou sua determinação. Em pouco tempo, as ovelhas sacudiram a cabeça e foram para o curral. Podemos aprender a controlar nossos pensamentos da mesma maneira, por determinação suave, não por força. Tomamos uma afirmação e a repetimos continuamente, enquanto nossos pensamentos estão agitados. Nem sempre podemos controlar nossos pensamentos, mas podemos controlar nossas palavras, e a repetição impressiona o subconsciente, e então somos os donos da situação. No 6º capítulo de Jeremias, lemos: também pus vigia sobre você, dizendo: ouve o som da trombeta. Seu sucesso e felicidade na vida dependem do vigia no portão de seus pensamentos, pois seus pensamentos, mais cedo ou mais tarde, cristalizam no exterior. As pessoas pensam que, fugindo de uma situação negativa, elas se livrarão dela, mas a mesma situação as confronta onde quer que vá. Eles terão as mesmas experiências até aprenderem as lições. Essa ideia é apresentada no filme O Mágico de Oz. A garotinha, Dorothy, está muito infeliz porque a mulher malvada da vila quer levar seu cachorro, Totó. Desesperada, ela confia sua tia e tio Henry, mas eles estão ocupados demais para ouvir e dizem para ela ir-se embora. Ela diz a Totó: há algum lugar, um lugar maravilhoso acima dos céus, onde todos são felizes e ninguém é mau. Como ela adoraria estar lá! De repente, um ciclone aparece no Kansas, e ela e Totó são erguidos no alto do céu e pousam no país de Oz. Tudo parece muito agradável no começo, mas logo ela tem as mesmas experiências antigas. A velha malvada da vila se transformou em uma bruxa terrível e ainda está tentando tirar Totó dela. Como ela gostaria de estar de volta ao Kansas. Ela é instruída a encontrar o mágico de Oz. Ele é todo-poderoso e concederá o pedido dela. Ela começa a procurar o palácio dele na cidade Esmeralda. No caminho, ela conhece um espantalho. Ele é tão infeliz porque não tem cérebro. Ela conhece um homem feito de lata, que é tão infeliz porque ele não tem coração. Então ela conhece um leão que é tão infeliz porque ele não tem coragem. Ela os anima dizendo: todos nós iremos ao mágico de Oz e ele nos dará o que queremos, ao espantalho um cérebro, ao homem de lata um coração e a coragem do leão. Eles encontram experiências terríveis, pois a bruxa má está determinada a capturar Dorothy e tirar Totó e os sapatinhos de rubi que a protegem. Finalmente eles alcançam o palácio de Esmeralda do mágico de Oz. Eles pedem uma audiência, mas dizem que ninguém jamais viu o mágico de Oz, que vive misteriosamente no palácio.
Mas através da influência da bruxa boa do norte, eles entram no palácio. Lá eles descobrem que o mago é apenas um mágico falso da cidade natal de Dorothy no Kansas. Todos estão desesperados porque seus desejos não podem ser atendidos. Mas então a bruxa boa mostra a eles que seus desejos já foram atendidos. O espantalho desenvolveu um cérebro ao decidir o que fazer nas experiências que encontrou. O homem de lata descobre que tem um coração porque ama Dorothy, e o leão se tornou corajoso porque teve que mostrar coragem em suas muitas aventuras. A bruxa boa do norte diz a Dorothy: "O que você aprendeu de suas experiências?" E Dorothy responde: "Aprendi que o desejo do meu coração está em minha própria casa e no meu próprio quintal." Então a boa bruxa agita sua varinha, e Dorothy está em casa novamente. Ela acorda e descobre que o espantalho, o homem de lata e o leão são os homens que trabalham na fazenda de seu tio. Eles estão tão felizes por tê-la de volta. Esta história ensina que, se você fugir, seus problemas correrão atrás de você. Não se perturbe com uma situação, e ela cairá do seu próprio peso. Existe uma lei oculta da indiferença. Nenhuma dessas coisas me comove. Nenhuma dessas coisas me perturba, podemos dizer na linguagem moderna. Quando você não puder mais ser perturbado, todos os distúrbios desaparecerão do exterior. Quando seus olhos veem seus professores desaparecem. Também pus vigia sobre você, dizendo: ouve o som da trombeta. A trombeta é um instrumento musical, usado nos tempos antigos, para chamar a atenção das pessoas para alguma coisa, a vitória, a ordem. Você formará o hábito de dar atenção a todos os pensamentos e palavras quando perceber sua importância. A imaginação, a tesoura da mente, está constantemente cortando os eventos que entrarão em sua vida. Muitas pessoas estão cortando imagens de medo, vendo coisas que não são divinamente planejadas. Com o olho único, o homem vê apenas a verdade. Ele vê através do mal, sabendo que disso resulta o bem. Ele transmite a injustiça e desarma seu aparente inimigo enviando boa vontade. Lemos na mitologia do Ciclope, uma raça de gigantes que se diz ter habitado a Sicília. Esses gigantes tinham apenas um olho no meio da testa. O assento da faculdade imaginativa está situado na testa, entre os olhos. Então esses gigantes lendários vieram dessa ideia. Você é realmente um gigante quando tem um único olho. Então todo pensamento será um pensamento construtivo, e toda palavra, uma palavra de poder. Que o terceiro olho seja o vigia no portão. Se, portanto, teu olho for único, todo o teu corpo está cheio de luz. Com um único olho, seu corpo será transformado em seu corpo espiritual, o corpo elétrico feito à semelhança e imagem de Deus, imaginação. Ao ver claramente o plano perfeito, poderíamos resgatar o mundo. Com nossos olhos internos, vemos um mundo de paz e muita e boa vontade. Não julgue pelas aparências, julgue o julgamento justo. A nação não levará a espada contra a nação, nem aprenderá mais a guerra. A lei oculta da indiferença significa que você não é perturbado por aparências adversas. Você se apega firmemente ao pensamento construtivo, que vence. A lei espiritual transcende a lei do karma. Esta é a atitude mental que deve ser mantida pelo curador ou praticante em relação ao paciente. Indiferente às aparências de falta, perda ou doença, ela traz a mudança de mente, corpo e assuntos. Deixe-me citar o 31º capítulo de Jeremias. A palestra é de regozijo. Dá uma imagem do indivíduo livre do pensamento negativo. Porque haverá um dia em que os vigias do Monte Efraim clamarão: levantem-se e subamos a Sião ao Senhor nosso Deus. O vigia do portão nem descansa nem dorme. É o olho que vigia Israel. Mas o indivíduo, vivendo em um mundo de pensamentos negativos, não tem consciência desse olho interior. Ocasionalmente, ele pode ter lampejos de intuição ou iluminação e depois volta para um mundo de caos. É preciso determinação e vigilância eterna para verificar as palavras e pensamentos. Pensamentos de medo, fracasso, ressentimento e má vontade devem ser dissolvidos e dissipados. Faça a declaração: toda planta que meu Pai no céu não plantou será desenraizada. Isso fornece uma imagem vívida de criar ervas daninhas em um jardim. Elas são jogadas de lado e secam porque estão sem solo para nutri-las. Você nutre pensamentos negativos, dando-lhe sua atenção. Use a lei oculta da indiferença e recuse-se a se interessar. Em breve, você passará fome pelo exército dos alheios. Ideias divinas irão encher sua consciência, ideias falsas desaparecerão e você desejará apenas o que Deus deseja através de você. Os chineses têm um provérbio: o filósofo deixa o corte do casaco ao alfaiate. Portanto, deixe o plano de sua vida ao desenhista divino, e você encontrará todas as condições permanentemente perfeitas. O chão em que estou é solo sagrado. Agora, expando rapidamente para o plano divino da minha vida, onde todas as condições são permanentemente perfeitas. Capítulo 8 O caminho da abundância. Então depositarás ouro em pó.
Jó 22 versículo 24. O caminho da abundância é uma rua de mão única. Como diz o velho ditado, não há duas maneiras de fazê-lo. Você está indo por falta ou indo em abundância. O homem com uma consciência rica e o homem com uma consciência pobre não estão andando na mesma rua mental. Existe um suprimento generoso, divinamente planejado para cada indivíduo. O homem rico está batendo nele, pois pensamentos ricos produzem ambientes ricos. Mude seus pensamentos e, num piscar de olhos, todas as suas condições mudam. Seu mundo é um mundo de ideias cristalizadas, palavras cristalizadas. Mais cedo ou mais tarde, você colhe os frutos de suas palavras e pensamentos. Palavras são corpos ou forças que se movem em espiral e retornam no devido tempo para atravessar a vida de seus criadores. As pessoas que estão sempre falando sobre falta e limitação colhem falta e limitação. Você não pode entrar no reino da abundância lamentando a sua sorte. Conheço uma mulher que sempre foi limitada em suas ideias de prosperidade. Ela estava continuamente fazendo suas roupas velhas caberem, em vez de comprar roupas novas. Ela era muito cuidadosa com o dinheiro que tinha e sempre aconselhava o marido a não gastar tanto. Ela disse repetidamente: não quero nada que não possa pagar. Ela não podia pagar muito, então não tinha muito. De repente, seu mundo inteiro rachou. Seu marido a deixou, cansada de seus pensamentos irritantes e limitados. Ela estava desesperada, quando um dia encontrou um livro sobre metafísica, que explicou o poder do pensamento e das palavras. Ela percebeu que havia convidado todas as experiências infelizes por pensamentos errados. Ela riu com entusiasmo de seus erros e decidiu lucrar com eles. Ela decidiu provar a lei da abundância. Ela usou o dinheiro que tinha, sem medo, para mostrar sua fé em seu suprimento invisível. Ela confiou em Deus como a fonte de sua prosperidade. Ela não mais expressou falta e limitação. Ela se manteve sentindo e parecendo próspera. Seus velhos amigos mal a reconheceram. Ela entrou no caminho da abundância. Mais dinheiro veio a ela do que ela já teve antes. Portas inéditas se abriram, canais incríveis foram liberados. Ela obteve muito sucesso em um trabalho para o qual não havia treinado. Ela se viu em terreno milagroso. O que tinha acontecido? Ela havia mudado a qualidade de suas palavras e pensamentos. Ela havia confiado a Deus em todos os seus assuntos. Ela teve muitas manifestações na 11ª hora, mas seu suprimento sempre vinha, pois ela cavava as valas e dava graças sem vacilar. Alguém me ligou recentemente e disse: estou procurando desesperadamente por uma posição. Respondi: não a procure desesperadamente, procure-a com louvor e ação de graças, pois Jesus Cristo, o maior dos metafísicos, disse para orar com louvor e ação de graças. Louvor e ação de graças abrem os portões, pois a expectativa sempre vence. É claro que a lei é impessoal, e uma pessoa desonesta com pensamentos ricos atrairá riquezas. Mas uma coisa mal obtida tem um mau sucesso, como disse Shakespeare. Será de curta duração e não trará felicidade. Temos apenas que ler os jornais para ver que o caminho do transgressor é difícil. Essa é a razão pela qual é tão necessário tornar suas demandas corretas sobre o suprimento universal, e pedir o que é seu por direito divino e sob a graça de uma maneira perfeita. Algumas pessoas atraem prosperidade, mas não conseguem sustentá-la. Às vezes, as cabeças são viradas, às vezes elas perdem por medo e preocupação. Um amigo de uma das minhas aulas de perguntas e respostas contou essa história. Algumas pessoas em sua cidade natal, que sempre foram pobres, repentinamente encontraram petróleo no quintal. Trouxe grandes riquezas. Seu pai ingressou no country club e foi jogar golfe. Ele não era nenhum jovem, o exercício era demais para ele e caiu morto no campo de golfe. Isso encheu toda a família de medo. Todos eles decidiram que podem ter problemas cardíacos, e agora estão na cama com enfermeiras treinadas assistindo cada batimento cardíaco. No pensamento do curso, as pessoas devem se preocupar com alguma coisa. Eles não estavam mais preocupados com dinheiro, então mudaram suas preocupações para a saúde. A velha ideia era que você não pode ter tudo. Se você tivesse uma coisa, perderia outra. As pessoas sempre diziam: sua sorte não vai durar, é bom demais para ser verdade. Jesus Cristo disse: no mundo, pensamento do mundo, a tribulação, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, pensamento. No superconsciente, ou Cristo interior, há uma oferta generosa para todas as demandas, e seu bem é perfeito e permanente. Se você voltar ao Todo-Poderoso, você será edificado, em consciência, afastará a iniquidade dos seus tabernáculos. Então estenderás o ouro como pó, o ouro de Ofir como as pedras dos riachos. Sim, o Todo-Poderoso será a tua defesa e terás abundância de prata. Que quadro de opulência! O resultado de voltando ao Todo-Poderoso, em consciência. Com a pessoa comum, que pensa em falta há muito tempo, é muito difícil construir uma consciência rica.
Eu tenho uma aluna que atraiu grande sucesso ao fazer a declaração: eu sou a filha do rei. Meu pai rico agora derrama a sua abundância sobre mim. Eu sou a filha do rei. E todos os caminhos se abrem para mim. Muitas pessoas suportam condições limitadas porque são muito preguiçosas, mentalmente, para pensarem fora delas. Você deve ter um grande desejo de liberdade financeira, deve se sentir rico, deve se ver rico, deve se preparar continuamente para a riqueza. Torne-se uma criança pequena e faça de conta que você é rico. Você está, então, impressionando o subconsciente com expectativa. A imaginação é a oficina do homem, a tesoura da mente, onde ela está constantemente cortando os eventos de sua vida. O superconsciente é o reino da inspiração, revelação, iluminação e intuição. A intuição é geralmente conhecida como palpite. Não me desculpo mais pela palavra palpite. Agora está no dicionário Webster mais recente. Eu tive um palpite de procurar palpite, e lá estava ele. O superconsciente é o reino das ideias perfeitas. O grande gênio capta seus pensamentos do superconsciente. Sem a visão, imaginação, meu povo perece. Quando as pessoas perdem o poder de imaginar seu bem, perecem, ou afundam. É interessante comparar a tradução das Bíblias em francês e inglês. No versículo 21 do capítulo 22 de Jó, lemos: familiarize-se agora com ele e fique em paz, assim o bem chegará a ti. Na Bíblia francesa, lemos: apegue-se a Deus e você terá paz. Assim gozarás a felicidade. O versículo 23, se você voltar ao Todo-Poderoso, você será edificado, afastará a iniquidade dos seus tabernáculos. Na tradução francesa, lemos: você será restabelecido se voltar ao Todo-Poderoso, afastando a iniquidade de suas habitações. No versículo 24, lemos uma tradução nova e surpreendente. A Bíblia em inglês diz: então depositarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos riachos. A Bíblia francesa diz: jogue ouro no pó, o ouro de Ofir entre as pedras das torrentes, e o Todo-Poderoso será o seu ouro, a sua prata, as suas riquezas. Isso significa que se as pessoas dependem inteiramente de seu suprimento visível, é ainda melhor jogá-lo fora e confiar absolutamente no Todo-Poderoso por ouro, prata e riquezas. Dou um exemplo na história contada por um amigo. Um padre foi visitar um convento na França, onde alimentou muitas crianças. Uma das freiras, desesperada, disse ao padre que não tinha comida: as crianças devem passar fome. Ela disse que eles tinham apenas uma peça de prata, aproximadamente o valor de $0,25. Eles precisavam de comida e roupas. O padre disse: dê-me a moeda. Ela entregou a ele e ele jogou pela janela. Agora, ele disse: confie inteiramente em Deus. Em pouco tempo, chegaram amigos com muita comida e presentes em dinheiro. Isso não significa jogar fora o dinheiro que você tem, mas não depende dele. Confie no seu suprimento invisível, o banco da imaginação. Vamos agora nos apegar a Deus e ter paz, pois ele será nosso ouro, nossa prata e nossas riquezas. A inspiração do Todo-Poderoso será minha defesa e terei muita prata. Capítulo 9. Eu nunca vou querer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23 versículo 1. O 23º Salmo é o mais conhecido de todos os salmos, podemos dizer que é a nota principal da mensagem da Bíblia. Diz ao homem que ele nunca deve querer, quando tiver a percepção, ou convicção, de que o Senhor é seu pastor, a percepção de que a inteligência infinita suprirá todas as necessidades. Se você obtiver essa convicção hoje, todas as necessidades serão atendidas agora e para sempre, você atrairá, instantaneamente, a abundância de esferas, o que você desejar ou exigir, pois o que você precisa já está no seu caminho. Uma mulher de repente percebeu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela parecia estar tocando seu suprimento invisível, sentia-se fora do tempo e do espaço, não confiava mais no externo. Sua primeira demonstração foi pequena, mas necessária. Ela precisou imediatamente de alguns clipes grandes, mas não teve tempo de procurar uma papelaria para comprá-los. Ao procurar outra coisa, ela abriu um baú pouco usado, e nele, descobriu, cerca de uma dúzia de grandes clipes de papel. Ela sentiu que a lei estava funcionando e deu graças, então algum dinheiro necessário apareceu, coisas grandes e pequenas apareceram em seu caminho. Desde então, ela se apoia na afirmação: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Costumávamos ouvir as pessoas dizerem: não acho certo pedir dinheiro ou coisas a Deus. Elas não perceberam que este princípio criativo está dentro de cada homem. Ó Pai interior! A verdadeira espiritualidade está provando Deus como seu suprimento, diariamente, não apenas de vez em quando. Jesus Cristo conhecia essa lei, pois o que ele desejava ou exigia, aparecia imediatamente no caminho: os pães, os peixes e o dinheiro da boca do peixe. Com essa percepção, toda acumulação e poupança desapareceriam.
Isso não significa que você não deve ter uma grande conta bancária e investimentos, mas significa que não deve depender deles, pois se você tivesse uma perda em uma direção, teria ganho em outra. Sempre seus celeiros estariam cheios e seu copo transbordaria. Agora, como alguém faz esse contato com seu suprimento invisível? Ao tomar uma declaração da verdade que instala e lhe dá percepção. Isso não está aberto a poucos escolhidos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será entregue. O Senhor é seu pastor e meu pastor e pastor de todos. Deus é a inteligência suprema dedicada a suprir a necessidade do homem. A explicação é que esse homem é Deus em ação. Jesus Cristo disse: Eu e o Pai somos um. Podemos parafrasear a afirmação e dizer: eu e o grande princípio criativo do universo somos um e o mesmo. O homem só necessita quando perde o contato com este princípio criativo, que deve ser totalmente confiável, pois é pura inteligência e conhece o caminho do cumprimento. A mente racional e a vontade pessoal causam um curto-circuito. Confie em mim e eu vou fazer acontecer. A maioria das pessoas está cheia de apreensão e medo, quando não há nada que se apegar no exterior. Uma mulher procurou um médico e disse: sou apenas uma pobre mulher sem ninguém além de Deus atrás de mim. O praticante disse: você não precisa se preocupar se tiver Deus de volta, pois tudo o que o reino oferece é seu. Uma mulher me ligou e disse, quase chorando: estou tão preocupada com a situação dos negócios. Eu respondi: a situação com Deus permanece a mesma, o Senhor é seu pastor, nada te faltará. Se uma porta se fecha, outra porta se abre. Um homem de negócios de muito sucesso, que conduz todos os assuntos com os métodos da verdade, disse: o problema da maioria das pessoas é que elas dependem de certas condições. Elas não têm imaginação suficiente para avançar para abrir novos canais. Quase todo grande sucesso se baseia em um fracasso. Foi-me dito que Edgar Bergen perdeu sua parte em uma produção da Broadway porque eles não queriam mais manequins. Noel Covardo colocou no rádio Rudy Valelli, e ele e Charlie McCarthy ficaram famosos durante a noite. Contei a história, em uma de minhas reuniões, de um homem que era tão pobre e desanimado, que acabou com tudo. Alguns dias depois, chegou uma carta notificando que ele havia herdado uma grande fortuna. Um homem na reunião disse: isso significa que, quando você quer estar morto, sua manifestação tem 3 dias de folga. Sim, não se deixe enganar pela escuridão antes do amanhecer. É bom ver o amanhecer de vez em quando, para convencê-lo de como é infalível. Isso me lembra de uma experiência de vários anos atrás. Eu tinha uma amiga que morava no Brooklyn perto de Prospect Park. Ela gostava de fazer coisas incomuns e me disse: venha me visitar e acordaremos cedo e veremos o nascer do sol no Prospect Park. No começo, eu recusei, e depois veio o palpite de que seria uma experiência interessante. Foi no verão. Chegamos às 4 horas, minha amiga, sua filha e eu. Estava escuro como breu, mas seguimos pela rua até a entrada do parque. Alguns policiais nos olharam com curiosidade, mas minha amiga lhes disse com dignidade: vamos ver o nascer do sol, e parecia satisfazê-los. Caminhamos pelo parque até o belo jardim de rosas. Uma leve mancha rosa apareceu no leste e, de repente, ouvimos um tremendo tumulto. Estávamos perto do zoológico e todos os animais estavam cumprimentando o amanhecer. Os leões e tigres rugiram, as hienas riram, houve gritos e uivos. Todo animal tinha algo a dizer, pois um novo dia estava próximo. Foi de fato muito inspirador. A luz se inclinava através das árvores, tudo tinha um aspecto sobrenatural. Então, conforme ficou mais claro, nossas sombras estavam na frente em vez de atrás de nós. O amanhecer de um novo dia. Este é o maravilhoso amanhecer que chega a cada um de nós, depois de algumas trevas. Seu alvorecer de sucesso, felicidade e abundância certamente virá. Todo dia é importante, pois lemos no maravilhoso poema sânscrito: olha bem, portanto, até hoje, é a saudação do amanhecer. Neste dia o Senhor é seu pastor. Neste dia, nada te faltará, como você e esse grande princípio criativo são o mesmo. O 34º Salmo também é um salmo de segurança. Começa com uma bênção para o Senhor: abençoarei o Senhor em todos os momentos, seu louvor estará continuamente em minha boca. Os que buscam o Senhor não devem querer nada. Buscar o Senhor significa que o homem deve dar o primeiro passo. Aproxima-te de mim e eu me aproximarei de ti, diz o Senhor. Você busca o Senhor fazendo sua afirmação, esperando e se preparando para o seu bem. Se você pedir sucesso e se preparar para o fracasso, receberá o que preparou. Digo no meu livro, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, de um homem que me pediu para dizer a palavra para que todas as suas dívidas fossem exterminadas. Após o tratamento, ele disse: agora estou pensando no que direi às pessoas quando não tiver dinheiro para pagá-las. Um tratamento não ajudará se você não tiver fé, pois fé e expectativa impressionam o subconsciente com a imagem da realização. No Salmo 23, lemos: Ele restaura minha alma.
Sua alma é sua mente subconsciente e deve ser rearmazenada com as ideias corretas. Tudo o que você sente profundamente está impresso no subconsciente e se manifesta nos seus assuntos. Se você está convencido de que é um fracasso, será um fracasso, até impressionar o subconsciente com a convicção de que é um sucesso. Isso é feito afirmando estalos. Uma amiga em uma reunião disse que eu havia lhe dado a declaração quando ela estava saindo da sala: o chão em que você está é um campo de colheita. As coisas com ela tinham sido muito monótonas, mas esta declaração estalou. Campo de colheita, ecoou em seus ouvidos. Imediatamente começaram a surgir coisas boas e surpresas felizes. A razão pela qual é necessário fazer uma afirmação é porque a repetição impressiona o subconsciente. Você não pode controlar seus pensamentos a princípio, mas pode controlar suas palavras, e Jesus Cristo disse: por suas palavras você é justificado e por suas palavras você é condenado. Todos os dias, escolha as palavras certas, os pensamentos certos. A faculdade imaginativa é a faculdade criativa. Das imaginações do coração surgem as questões da vida. Temos todo um banco em que podemos recorrer, o banco da imaginação. Vamos nos imaginar ricos, bem e felizes. Imagine todos os nossos assuntos em ordem divina, mas deixe o caminho da realização para a inteligência infinita. Ele tem armas que você não conhece, ele tem canais que irão surpreendê-lo. Uma das passagens mais importantes do Salmo 23 é: preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Isso significa que, mesmo na presença da situação inimiga, provocada por suas dúvidas, medos ou ressentimentos, uma saída é preparada para você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Capítulo 10. Veja com admiração, vou me lembrar das obras do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Salmo 77, versículo 11. As palavras maravilha e maravilhoso são usadas muitas vezes na Bíblia. No dicionário, a palavra maravilha é definida como um motivo de surpresa, espanto, um milagre, uma maravilha. Ouspensky, em seu livro Tertium Organum, chama o mundo da quarta dimensão de mundo do maravilhoso. Ele descobriu matematicamente que existe um reino onde todas as condições são perfeitas. Jesus Cristo o chamou de reino. Podemos dizer: buscai primeiro o mundo das maravilhas e todas as coisas vos serão acrescentadas. Só pode ser alcançado por meio de um estado de consciência. Jesus Cristo disse: para entrar no reino, devemos nos tornar como uma criança. As crianças estão continuamente em um estado de alegria e admiração. O futuro guarda promessas de um bem misterioso. Tudo pode acontecer durante a noite. Robert Louis Stevenson, em Um Jardim de Versos Infantis, diz: o mundo está tão cheio de uma série de coisas que tenho certeza de que todos deveriam ser tão felizes quanto reis. Portanto, vamos olhar com admiração para o que está diante de nós. Essa afirmação me foi feita há alguns anos, menciono-a em meu livro, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Perdi uma oportunidade e senti que deveria estar mais alerta para o meu bem. No dia seguinte, tomei a declaração no início da manhã. Eu olho com admiração para o que está diante de mim. Ao meio-dia o telefone tocou e a proposta foi feita a mim novamente. Desta vez eu agarrei, realmente, olhei com admiração, pois nunca esperei a oportunidade de vir até mim novamente. Uma amiga em uma de minhas reuniões disse outro dia que essa declaração havia trazido resultados maravilhosos. Ela preenche a consciência com uma expectativa feliz. As crianças estão cheias de expectativas felizes até se tornarem adultos, e experiências infelizes as trazem para fora do mundo das maravilhas. Vamos olhar para trás e lembrar algumas das ideias sombrias que nos foram dadas, como as maçãs manchadas primeiro. Não espere muito, assim você não ficará desapontado. Você não pode ter tudo nesta vida. A infância é o seu momento mais feliz. Ninguém sabe o que o futuro trará. Que começo de vida! Essas são algumas das impressões que adquiri na primeira infância. Aos 6 anos, eu tinha um grande senso de responsabilidade. Em vez de olhar com admiração para o que estava diante de mim, olhei com medo e suspeita. Sinto-me muito mais jovem agora do que quando tinha 6 anos. Tenho uma fotografia antiga tirada nessa época, segurando uma flor, mas com uma expressão preocupada e desesperançada. Eu havia deixado o mundo das maravilhas para trás. Eu agora estava vivendo no mundo das realidades, como os mais velhos me disseram, e isso estava longe de ser maravilhoso. É um grande privilégio para as crianças viverem nesta época, quando aprendem a verdade desde o nascimento. Mesmo que não seja ensinada a metafísica real, os éteres estão cheios de expectativa alegre.
Você pode se tornar uma Shirley Temple ou um Fred Bartolomeu ou um grande pianista aos 6 anos e fazer uma turnê. Estamos todos de volta ao mundo das maravilhas, onde tudo pode acontecer durante a noite, pois quando os milagres acontecem, eles vêm rapidamente. Portanto, vamos nos tornar conscientes dos milagres. Prepare-se para os milagres, espere milagres e então os estaremos convidando para entrar em nossas vidas. Talvez você precise de um milagre financeiro. Existe uma oferta para cada demanda. Por meio da fé ativa, da palavra e da intuição, liberamos esse suprimento invisível. Vou dar um exemplo. Uma de minhas alunas se viu quase sem dinheiro, precisava de $1.000 e já tivera muito dinheiro e belos bens, mas não tinha mais nada além de um embrulho de arminho. Nenhum negociante de peles lhe daria muito por isso. Falei que seria vendido para a pessoa certa pelo preço certo ou que o suprimento viria de alguma outra forma. Era preciso que o dinheiro se manifestasse de uma vez, não era hora de se preocupar ou raciocinar. Ela estava na rua fazendo suas afirmações. Foi um dia tempestuoso, ela disse a si mesma, vou mostrar fé ativa em meu suprimento invisível tomando um táxi, foi um palpite muito forte. Quando ela saiu do táxi, em seu destino, uma mulher esperava para entrar. Era uma velha amiga, uma amiga muito gentil. Foi a primeira vez na vida que ela pegou um táxi, pois seu Rolls Royce estava fora de serviço naquela tarde. Elas conversaram, e minha amiga contou a ela sobre o envoltório de arminho. Ora, disse sua amiga, vou lhe dar $1.000 por isso. E naquela tarde ela tinha o cheque. Os caminhos de Deus são engenhosos, seus métodos são seguros. Uma estudante me escreveu outro dia, dizendo que estava usando aquela declaração, os caminhos de Deus são engenhosos, seus métodos são seguros. Uma série de contatos inesperados resultou em uma situação que ela desejava. Ela olhou maravilhada para o funcionamento da lei. Nossas demonstrações geralmente acontecem em uma fração de segundo. Tudo é cronometrado com incrível precisão na mente divina. Minha aluna saiu do táxi, assim que sua amiga parou para entrar, um segundo depois, ela teria chamado outro táxi. A parte do homem é estar bem desperto para suas orientações e palpites, pois no caminho mágico da intuição está tudo o que ele deseja ou requer. Na Bíblia para leitores modernos de Moulton, o livro de Salmos é reconhecido como a perfeição da poesia lírica. A meditação musical, que é a essência das letras, não pode encontrar campo mais elevado do que o espírito devoto que imediatamente se eleva ao serviço de Deus e transborda nos vários lados da vida ativa e contemplativa. Os salmos também são documentos humanos, e escolhi o Salmo 77, porque ele mostra a imagem de um homem em desespero, mas ao contemplar as maravilhas de Deus, a fé e a segurança são restauradas a ele. Eu clamei a Deus com minha voz, sim, a Deus com minha voz, e ele me deu ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, minha alma recusou-se a ser consolada. O Senhor rejeitará para sempre, e ele não será mais favorável. Deus se esqueceu de ser gracioso. Ele, com raiva, calou suas ternas misericórdias. E eu disse, esta é a minha enfermidade, mas me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Vou me lembrar das obras do Senhor, certamente me lembrarei de tuas maravilhas de antigamente. Também meditarei em todas as tuas obras e falarei sobre as tuas ações. O teu caminho, ó Deus, é no santuário. Quem é um Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu com o teu braço remiste teu povo. Esta é uma imagem do que o estudante médio da verdade passa, quando confrontado com um problema, ele é assaltado por pensamentos de dúvida, medo e desespero. Então, alguma afirmação da verdade piscará em sua consciência, os caminhos de Deus são engenhosos, seus métodos são seguros. Ele se lembra de outras dificuldades que foram superadas, sua confiança em Deus retorna. Ele pensa, o que Deus fez antes, ele fará por mim e muito mais. Eu estava conversando com um amigo há pouco tempo que disse, eu seria muito idiota se não acreditasse que Deus poderia resolver meu problema. Tantas vezes antes, coisas maravilhosas me aconteceram, eu sei que elas virão de novo. Portanto, o resumo do Salmo 77 é, o que Deus fez antes, Ele agora faz por mim e muito mais. É uma coisa boa dizer quando você pensa em seu sucesso passado, felicidade ou riqueza, toda perda vem de suas próprias imaginações vãs, o medo da perda rastejou em sua consciência, você carregou fardos e lutou em batalhas, você raciocinou em vez de se apegar ao caminho mágico da intuição. Mas em um piscar de olhos, tudo será devolvido a você, pois como dizem no Oriente, o que Allah deu não pode ser diminuído. Agora, para voltar ao estado de consciência da criança, você deve estar maravilhado, mas tome cuidado para não viver em sua infância passada. Conheço pessoas que só conseguem pensar nos dias felizes de sua infância. Lembram-se do que vestiram. Nenhum céu desde então foi tão azul, ou grama tão verde. Portanto, elas perdem as oportunidades do maravilhoso agora.
Contarei a história divertida de uma amiga que morou em uma cidade quando era muito jovem e depois se mudou para outra cidade. Ela sempre olhou para trás, para a casa em que viveram pela primeira vez. Para ela era um palácio encantado, grande, espaçoso e glamouroso. Muitos anos depois, já crescida, teve a oportunidade de visitar esta casa. Ela ficou desiludida, achou-a pequena, abafada e feia. Sua ideia de beleza havia mudado totalmente, pois no jardim da frente havia um cachorro de ferro. Se você voltasse ao seu passado, não seria o mesmo. Portanto, na família dessa amiga, eles chamavam viver no passado de cachorro correndo atrás de carros. Sua irmã me contou uma história de algumas corridas atrás de carros que ela havia praticado. Quando ela tinha cerca de 16 anos, ela conheceu no exterior um jovem muito arrojado e romântico, um artista. Esse romance não durou muito, mas ela falou muito sobre isso com o homem com quem se casou depois. Os anos se passaram, o jovem arrojado e romântico tornará-se um artista famoso, e veio a este país para fazer uma exposição de seus quadros. Minha amiga estava empolgada e o perseguiu para renovar sua amizade. Ela foi à exposição dele e entrou um homem de negócios corpulento, nenhum vestígio do jovem romântico e arrojado. Quando ela contou ao marido, tudo o que ele disse foi cachorro correndo atrás de carros. Lembre-se, agora é a hora marcada. Hoje é o dia, e o seu bem pode acontecer durante a noite. Olhe com admiração para o que está diante de você. Estamos cheios de expectativa divina. Eu vos restaurarei os anos que os gafanhotos comeram. Agora, que cada um pense no bem que parece tão difícil de alcançar. Pode ser saúde, riqueza, felicidade ou perfeita autoexpressão. Não pense em como o seu bem pode ser realizado, apenas agradeça por você já ter recebido no plano invisível, pois os degraus que o conduzem também estão garantidos. Esteja bem atento às suas orientações intuitivas, de repente, você se encontrará na terra prometida. Eu olho com admiração para o que está diante de mim. Capítulo 11 Alcance o seu bem, e acontecerá que, antes que clamem, eu responderei, e enquanto eles ainda estiverem falando, eu ouvirei. Isaías 65 versículo 24. Fique em dia com o seu bem. Esta é uma nova maneira de dizer, antes que liguem, eu atenderei. Seu bem o precede, chega antes de você. Mas como alcançar o seu bem? Pois você deve ter ouvidos que ouçam e olhos que vejam, ou ele escapará de você. Algumas pessoas nunca alcançam o que tem de bom na vida, elas dirão. Minha vida sempre foi de dificuldades, nunca tive sorte. Elas são as pessoas que estão adormecidas para suas oportunidades, ou por preguiça, não alcançaram o seu bem. Uma mulher disse a um grupo de amigos que não comia há 3 dias. Eles correram para pedir às pessoas que lhe dessem trabalho, mas ela recusou. Ela explicou que só se levantava ao meio-dia, gostava de deitar na cama e ler revistas. Ela só queria que as pessoas a apoiassem enquanto lia Vogue e Harper's Bazaar. Devemos ter cuidado para não cair em estados mentais preguiçosos. Aceite a afirmação, estou bem acordado para o meu bem, nunca perco um truque. A maioria das pessoas está meio desperta para o seu bem. Um aluno me disse, se eu não seguir meus palpites, sempre fico em apuros. Vou contar a história de uma mulher, uma de minhas alunas, que seguiu sua orientação intuitiva, que trouxe resultados surpreendentes. Ela havia sido convidada a visitar amigos em uma cidade próxima. Ela tinha pouco dinheiro. Quando chegou ao seu destino, ela encontrou a casa trancada, eles tinham ido embora, ela estava cheia de desespero, então começou a orar. Ela disse, inteligência infinita, dê-me uma pista definitiva, deixe-me saber exatamente o que fazer. O nome de um certo hotel brilhou em sua consciência, persistiu, o nome parecia se destacar em letras grandes. Ela tinha dinheiro apenas para voltar a Nova York e ao hotel. Quando ela estava prestes a entrar, um velho amigo apareceu de repente, que a cumprimentou calorosamente, e que ela não via há anos. Ela explicou que estava morando no hotel, mas estava indo embora por vários meses, e acrescentou, porque você não mora na minha suíte enquanto eu estiver fora, não vai custar um centavo. Minha amiga aceitou com gratidão e olhou com espanto para o funcionamento da lei espiritual. Todo o progresso vem do desejo. A ciência hoje está voltando a Lamarck e sua teoria da força de desejar. Ele afirma que os pássaros não voam porque têm asas, mas têm asas porque queriam voar, resultado do impulso do desejo emocional. Pense no poder irresistível do pensamento com uma visão clara. Muitas pessoas estão confusas na maior parte do tempo, tomando decisões erradas e indo pelo caminho errado. Durante a correria do Natal, minha empregada disse a uma vendedora de uma das grandes lojas, suponho que este seja o seu dia mais movimentado. Ela respondeu, oh, não. O dia depois do Natal é o nosso dia mais movimentado, quando as pessoas trazem a maioria das coisas de volta. Centenas de pessoas escolhendo os presentes errados porque não estavam ouvindo suas orientações intuitivas.
Não importa o que você esteja fazendo, peça orientação. Isso economiza tempo e energia e muitas vezes uma vida inteira de miséria. Todo sofrimento vem da violação da intuição. A menos que a intuição construa a casa, ela trabalha em vão para construí-la. Adquira o hábito de levantar os ombros, então você sempre estará no caminho mágico. E acontecerá que, antes que clamem, eu responderei, e enquanto eles ainda estiverem falando, eu ouvirei. Trabalhando com a lei espiritual, estamos realizando o que já existe. Na mente universal, ela existe como uma ideia, mas é cristalizada no exterior, por um desejo sincero. A ideia de um pássaro era uma imagem perfeita na mente divina, os peixes pegaram a ideia e se transformaram em pássaros. Seus desejos estão lhe trazendo asas? Todos nós deveríamos estar trazendo algo aparentemente impossível de acontecer. Uma de minhas afirmações é: o inesperado acontece, meu bem aparentemente impossível agora acontece. Não magnifique os obstáculos, magnifique o Senhor, ou seja, magnifique o poder de Deus. A pessoa média se deterá em todos os obstáculos e obstáculos que existem para impedir que seu bem aconteça. Você combina com o que você percebe, então, se você dá aos obstáculos e entrave sua atenção total, eles ficam cada vez piores. Dê a Deus toda a sua atenção. Continue dizendo silenciosamente, em face de todos os obstáculos, os caminhos de Deus são engenhosos, seus métodos são seguros. O poder de Deus é invencível, embora invisível. Clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e poderosas, que tu não sabes. Ao demonstrar nosso bem, devemos desviar o olhar das aparências adversas. Não julgue pelas aparências. Obtenha alguma declaração que lhe dê um sentimento de segurança. O longo braço de Deus estende-se sobre as pessoas e as condições, controlando a situação e protegendo meus interesses. A coisa mais importante na vida é realizar o plano divino. Assim como a imagem do carvalho está na bolota, o desígnio divino de sua vida está em sua mente superconsciente e você deve elaborar o padrão perfeito em seus negócios. Você então levará uma vida mágica, pois no desígnio divino todas as condições são permanentemente perfeitas. As pessoas desafiam o desígnio divino quando estão dormindo para o seu bem. Talvez a mulher que gostava de ficar na cama a maior parte do dia e ler revistas devesse escrever para revistas, mas seus hábitos de preguiça embotaram todo o desejo de seguir em frente. Os peixes que desejavam asas, estavam alertas e vivos, não passavam os dias no leito do oceano, lendo Vogue e Harper's Bazaar. Desperta tu que dorme e alcança o teu bem. Invoca-me e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e poderosas, que tu não sabes. Agora pega o meu bem, pois antes de clamar fui atendido. Capítulo 12 Rios no deserto. Eis que farei uma coisa nova, agora ela brotará, não sabereis. Farei até mesmo um caminho no deserto e rios no deserto. Isaías 43 versículo 19. Neste 43º capítulo de Isaías, há muitas declarações maravilhosas, mostrando o poder irresistível da inteligência suprema, vindo em socorro do homem em tempos de dificuldade. Não importa o quão impossível a situação pareça, a inteligência infinita conhece a saída. Trabalhando com o Deus Poder, o homem se torna incondicional e absoluto. Vamos obter uma compreensão desse poder oculto que podemos invocar a qualquer momento. Faça o seu contato com a inteligência infinita, o Deus interior, e toda a aparência do mal se evapora, pois vem das vãs imaginações do homem. Em minha aula de perguntas e respostas, eu seria perguntada: como você faz um contrato consciente com este poder invencível? Eu respondo: por sua palavra. Por sua palavra você é justificado. O centurião disse a Jesus Cristo: fale a palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe a palavra clamar. Você está invocando o Senhor ou a lei quando faz uma afirmação da verdade. Como sempre digo, pegue uma afirmação que estala, ou seja, dá uma sensação de segurança. As pessoas são escravizadas por ideias de carência, falta de amor, falta de dinheiro, falta de companhia, falta de saúde e assim por diante. Elas são escravizadas pelas ideias de interferência e incompletude. Elas estão dormindo no sonho adâmico. Adam, homem genérico, comeu de Maia, a árvore da ilusão e viu dois poderes, o bem e o mal. A missão de Cristo era despertar as pessoas para a verdade de um único poder Deus. Desperta tu que dorme. Se lhe falta alguma coisa boa, ainda está dormindo para o seu bem. Como você acorda do sonho adâmico dos opostos, depois de ter dormido profundamente no pensamento de espécie por centenas de anos? Jesus Cristo disse: quando dois de vocês concordarem, isso será feito. É a lei do acordo. É quase impossível ver claramente o seu bem, por si mesmo. É aí que curador, praticante ou amigo é necessário. Muitos homens de sucesso dizem que tiveram sucesso porque suas esposas acreditaram neles. Vou citar um jornal atual, prestando homenagem a Walter P. Chrysler, a sua esposa.
Nada, disse ele uma vez, me deu mais satisfação na vida do que maneira como minha esposa teve fé em mim desde o início, através de todos aqueles anos. Chrysler escreveu sobre ela, parecia que não conseguia fazer ninguém entender que eu era ambicioso, exceto dela. Eu poderia dizer a ele e ela acenou com a cabeça. Parece-me que até ousei dizer a ela que pretendia algum dia ser mestre em mecânica. Ela sempre apoiou suas ambições. Fale sobre seus assuntos o mínimo possível, e apenas com aqueles que irão lhe dar encorajamento e inspiração. O mundo está cheio de cobertores molhados, pessoas que dizem isso não pode ser feito, que você está mirando muito alto. À medida que as pessoas participam das reuniões e cultos da verdade, muitas vezes uma palavra ou uma ideia abre um caminho no deserto. Claro que a Bíblia fala de estados de consciência. Você está em uma selva ou deserto, quando está fora de harmonia, quando está com raiva, ressentido, temeroso ou indeciso. A indecisão é a causa de muitos problemas de saúde, sendo incapaz de decidir-se. Um dia, quando eu estava em um ônibus, uma mulher o parou e perguntou ao condutor qual era o destino. Ele disse a ela, mas ela estava indecisa. Ela subiu pela metade, depois desceu, e depois chamou novamente. O condutor voltou-se para ela e disse, Senhora, decida-se. Assim é com tantas pessoas, senhoras, decidam-se. O intuitivo nunca fica indeciso, ele recebe suas pistas e palpites e vai em frente com ousadia, sabendo que está no caminho mágico. Na verdade, sempre pedimos pistas definindo exatamente o que fazer, você sempre receberá uma, se solicitar. Às vezes, vem como intuição, às vezes de fora. Uma de minhas alunas, chamada Ada, estava descendo a rua, indecisa se deveria ir a determinado lugar ou não, ela pediu uma pista. Duas mulheres caminhavam na frente dela. Uma se virou para a outra e disse, por que você não vai, Ada? Acontece que o nome da mulher era Ada, minha amiga entendeu isso como uma pista definitiva e foi para o destino dela, e o resultado foi muito bem sucedido. Realmente levamos vidas mágicas, guiadas e providas a cada passo, se tivermos ouvidos para ouvir e olhos para ver. É claro que deixamos o plano do intelecto e estamos extraindo do superconsciente, o Deus interior, que diz, este é o caminho, andai nele. Tudo o que você deve saber, será revelado a você. Tudo o que você precisa, será fornecido. Assim diz o Senhor, que abre caminho no mar e caminho nas poderosas águas. Não vos lembro das coisas anteriores, nem considerai as coisas antigas. Pessoas que vivem no passado cortaram seu contato com o maravilhoso agora. Deus conhece apenas o agora, agora é a hora marcada, hoje é o dia. Muitas pessoas levam uma vida de limitação, acumulando e salvando, com medo de usar o que tem, o que traz mais carência e mais limitação. Dou o exemplo de uma mulher que morava em uma pequena cidade do interior, ela mal conseguia se locomover e tinha muito pouco dinheiro. Uma amiga gentil levou-a a um oculista e presenteou-a com óculos, que lhe permitiram ver perfeitamente. Algum tempo depois, ela a reconheceu na rua sem os óculos. Ela exclamou, onde estão seus óculos? A mulher respondeu, bem, você não espera que eu saia usando-os todos os dias, espera, eu só os uso aos domingos. Você deve viver no agora e estar bem ciente de suas oportunidades. Eis que farei uma coisa nova, agora ela brotará, não o sabereis. Até abrirei caminho no deserto e rios no deserto. Esta mensagem é dirigida ao indivíduo. Pense no seu problema e saiba que a inteligência infinita conhece o caminho da realização. Eu digo caminho, pois antes de você clamar, você foi atendido. A oferta sempre precede a demanda. Deus é o doador e o dom e agora cria seus próprios canais incríveis. Quando você pedir para o plano divino de sua vida se manifestar, você estará protegido de obter as coisas que não estão no plano divino. Você pode pensar que toda a sua felicidade depende de obter uma coisa específica na vida. Mais tarde, você louva ao Senhor por não ter obtido. Às vezes você é tentado a seguir a mente racional e argumentar com suas pistas intuitivas. De repente, a mão do destino o empurra para o seu lugar certo. Sob a graça, você se encontra novamente no caminho mágico. Agora você está totalmente desperto para o seu bem, você tem ouvidos que ouvem, suas orientações intuitivas, e olhos que veem o caminho aberto da realização. O gênio dentro de mim é liberado. Eu agora cumpro o meu destino. Capítulo 13. O significado interno de Branca de Neve e os Sete Anões. Pediram-me para dar uma interpretação metafísica de Branca de Neve e os Sete Anões, um dos contos de fadas dos irmãos Grimm. É incrível como esse filme, um conto de fadas, varreu a sofisticada Nova York e todo o país, devido ao gênio de Walt Disney. Este conto de fadas deveria ser para crianças, mas homens e mulheres lotaram o teatro. É porque os contos de fadas vêm de antigas lendas da Pérsia, Índia e Egito, que são baseadas na verdade. Branca de Neve, a pequena princesa, tem uma madrasta cruel, que tem ciúmes dela.
Essa ideia cruel da madrasta também tem apelo em Cinderela. Quase todo mundo tem uma madrasta cruel. A madrasta cruel é uma forma de pensamento negativa que você construiu no subconsciente. A cruel madrasta de Branca de Neve tem ciúmes dela e sempre a mantém em trapos e em segundo plano. Todas as formas de pensamento cruel fazem isso. A cruel madrasta consulta seu espelho mágico todos os dias, dizendo: espelho mágico na parede, quem é a mais bela de todas? Um dia, o espelho respondeu: ó rainha, pode ser justa e bela, mas a Branca de Neve é mais linda do que você. Isso enfurece a rainha, então ela decide enviar Branca de Neve para a floresta para ser morta por um de seus servos. No entanto, o coração do servo derrete quando Branca de Neve implora por sua vida, então ele a deixa na floresta. A floresta está cheia de animais terríveis e muitas armadilhas e perigos. Ela cai aterrorizada no chão, e enquanto está lá, um espetáculo incomum se apresenta. Dezenas dos mais encantadores bichinhos e pássaros se aproximam e a cercam. Coelhos, esquilos, veados, castores, guaxinins, etc. Ela abre os olhos e os cumprimenta com prazer, eles são tão amigáveis e atraentes. Ela conta sua história e eles a levam a uma casinha que ela faz de sua casa. Agora estas aves e animais amigáveis simbolizam nossas lideranças intuitivas, que estão sempre prontas para tirá-lo para fora da floresta. A casinha prova ser a casa dos 7 anões. Tudo está em desordem, então Branca de Neve e seus amigos animais começam a limpar a casa. Os esquilos espanam com o rabo, os pássaros penduram coisas, usando os chifres do veado como cabideiro. Quando os 7 anões voltam de seu trabalho de escavação de ouro, eles descobrem a mudança e, finalmente, encontram Branca de Neve dormindo em uma das camas. De manhã, ela conta sua história, fica com eles para cuidar da casa e preparar suas refeições e fica muito feliz. Os 7 anões simbolizam todas as forças de proteção sobre nós. Nesse ínterim, a cruel madrasta consulta seu espelho e este diz a ela: sobre as colinas na sombra da floresta verde, onde os 7 anões fizeram sua morada, ali Branca de Neve está escondendo sua cabeça, e ela é mais linda longe, ó, rainha do que você. Isso enfurece a rainha, então ela começa disfarçada de velha, com uma maçã envenenada para a Branca de Neve. Ela a encontra na casa dos 7 anões e a tenta com a grande e suculenta maçã vermelha. Os pássaros e animais se esforçam para dizer a ela para não tocá-la. Eles tentam dar a ela a intuição para não comer. Eles correm consternados, mas Branca de Neve não resiste à maçã, ela dá uma mordida e cai, aparentemente morta. Agora todos os passarinhos e animais correm para trazer os 7 anões, mas tarde demais, Branca de Neve já sem vida. Todos eles inclinam suas cabecinhas de tristeza. Então, de repente, o príncipe aparece, beija a Branca de Neve e ela ganha vida. Eles se casam e vivem felizes para sempre. A rainha, a cruel madrasta, é varrida por uma terrível tempestade, a antiga forma de pensamento está dissolvida e dissipada para sempre. O príncipe simboliza o plano divino da sua vida. Quando você acorda, você vive feliz para sempre. Este é o conto de fadas que encantou Nova York e todo o país. Descubra que forma de tirania sua cruel madrasta está assumindo em seu subconsciente. É alguma convicção negativa que funciona em todos os seus negócios. Ouvimos pessoas dizerem: meu bem sempre chega tarde demais. Já perdi tantas oportunidades. Devemos inverter o pensamento e dizer repetidamente: estou bem acordado para o meu bem, nunca perco um truque. Devemos excluir as sugestões de sonho da cruel madrasta. A vigilância eterna é o preço da liberdade dessas formas de pensamentos negativos. Nada pode impedir, nada pode retardar a manifestação do plano divino de minha vida. A luz das luzes flui em meu caminho, revelando a estrada aberta da realização. Final, sobre Florence Scovel Shinn. A autora, Florence Scovel Shinn, era uma artista e professora de metafísica em Nova York no início do século XX. Seus livros são relativamente curtos, mas são profundos. Em seus livros, ela mostra que podemos desfrutar de uma série de vitórias em saúde, prosperidade e felicidade. Ela compartilha histórias da vida real conosco de seus muitos clientes para ilustrar como atitudes positivas e afirmações sempre conseguem fazer de alguém um vencedor na vida, capaz de controlar as condições da vida e liberar abundância através do conhecimento da lei espiritual. Florence Shinn foi uma das professoras de sucesso mais populares do século passado. Aparentemente, ela também teve muitos seguidores em seu apogeu, pois suas palestras foram bem frequentadas e seus livros eram populares não apenas na América, mas também no exterior.